A vida é tudo de bom. Nos próximos 120 minutos, a vida debate. A vida ouve. A vida opina. 120 minutos com um diálogo franco e aberto. Cláudio Apolinário apresenta Debate da Vida. Está no ar a partir de agora o Debate da Vida. E quero você, claro, participando junto com a gente, ligadinhos aí pelos 96,5. Você que nos ouve através do vidafm.com.br, você que está aí no app Vida Play e, claro, também através das multiplataformas. Né, Cláudio? Tudo bem? Como que você está? Olá, Simone, eu tô bem. Cada debate é um novo sentimento de levar ao ouvinte conhecimento, de levar ao ouvinte essa concepção de um debate que traga esclarecimento. E inclusive hoje pela manhã eu recebi uma mensagem de um ouvinte dizendo que temos ouvinte no Japão. Japão, mandou inclusive um print, né? O pessoal lá do fã-clube da Vida, o Robson, mandou um print do camarada do Japão dizendo, ó, tô ouvindo a Rádio Vida. Irachai Macê. O que é isso? Agora me ajuda aí, Seja bem-vindo. Como que é? Faz igual o pastor Cruvinel, né? Repita comigo. Irachai Macê. Irachai Macê. Seja bem-vindo, meu querido. Satisfação ter você conosco aí, participando do programa, participando do debate. E o debate de hoje, Simone, é um debate que ele é bíblico, obviamente, mas que ele entrou meio que no senso popular, né? Ou seja, as pessoas falam assim, vamos malhar o Judas. Verdade, é. A pessoa que é falsa, né? A pessoa que é falsa, a pessoa olha e fala assim, aquele ali é um Judas, hein? Cuidado. Que aquele ali é um Judas. Mas falando biblicamente, qual que é a relação que há nisso? Porque a Bíblia diz que haveria um traidor. Há uma profecia de que haveria um traidor. Então a nossa pergunta de hoje é, Judas, ele teve livre-arbítrio? Será que Judas, ele pôde tomar a decisão? Ou se a profecia diz que haveria um traidor, ele já foi predestinado a ser o traidor? Será? Acredita que ontem na janta em casa, eu e os meus filhos debatendo já o tema de hoje? Imagina. E aí? Foi ou não foi? Não, peraí, mas sim, Teve um consenso, não? Claro que não. Não, né? Claro que não. Ou seja, houve várias conversas, mas no consenso nós não chegamos. E aí quando chegou na conversa, chegou no pico da discussão, dizendo, papai, mas e aí, o que o senhor pensa? Eu falei, acompanhe as considerações finais. Amanhã. Somente amanhã, nas considerações finais. Bom, então nós queremos a sua participação em todas as mídias sociais, YouTube, Facebook, Instagram, várias pessoas aqui já entrando aí no YouTube para participar do tema de hoje. Será que Judas teve livre-arbítrio? Ou ele já estava predestinado a trair Jesus? Porque se ele não traísse, Jesus não seria crucificado e aí nós não teríamos a redenção da nossa alma através do sacrifício vicário de Cristo. Qual é a sua opinião? Mande pra cá. Se você não tem opinião formada, mande a sua dúvida, participe da discussão aí, será muito bom nós estarmos juntos. YouTube, Facebook, Instagram, /Eu Tô Na Vida, Eu Tô Na Vida tudo junto, ou também através do nosso WhatsApp. Isso, o nosso WhatsApp é o 12997472010, 12997472010. Inclusive, além de você mandar a sua mensagem de texto ou de voz, pode gravar um vídeo. Queremos conhecer você. Então manda aquele vídeo pra gente, dando a sua opinião sobre o nosso tema de hoje. Judas teve livre arbítrio? Você pode responder aqui a nossa pergunta, ou então fazer a sua pergunta também, você que tem aí alguma dúvida. Maravilha! Os nossos participantes de hoje, presencialmente, temos aqui o reverendo Frank Crete, temos também o pastor Fabrício Costa e virtualmente participando conosco o pastor Jonatas Rodrigues. Começo cumprimentando o reverendo Frank. Reverendo, satisfação tê-lo conosco aqui ao vivo, né? Tivemos uma participação aí online e hoje ter o senhor aqui para nós é uma honra, é uma satisfação. A honra é minha, o prazer é meu. Bom dia a todos, queria cumprimentar os queridos presentes e ouvintes na paz do Senhor Jesus, pastor Fabrício aqui presente, pastores que estão online, e vai ser uma bênção, porque nós não vamos aqui brigar, nós vamos aqui tentar mostrar biblicamente pontos de vista diferentes para que os ouvintes cheguem às suas conclusões. Maravilha. Pastor Fabrício, satisfação tê-lo conosco também. Toda minha, mais uma vez um prazer participar desse programa tão abençoado, né? E conhecendo também o reverendo Frank, prazer muito grande. E vamos lá seguir em frente, né? Como já dissemos aqui, vamos malhar o Judas hoje? É isso aí. Conosco então online o pastor Jonatas Rodrigues, que também participa conosco hoje, também é assíduo aqui nos nossos debates. Pastor Jonatas, satisfação tê-lo conosco para mais um debate.
Pastor Cláudio Apolinário, bom dia a todos. Eu tenho certeza que é uma alegria estarmos mais uma vez aqui, é uma honra podermos compartilhar a palavra de Deus. E hoje é um tema muito importante, um tema polêmico também, e eu tenho certeza que vai trazer aí aos ouvintes e a todos nós enriquecimento. Eu tenho a alegria hoje de estar aí conhecendo o pastor Fabrício e o reverendo Frank, que nós possamos hoje ser usados pelo Espírito Santo para trazer orientação, segundo a palavra de Deus. Maravilha, satisfação tê-lo conosco. E aliás, pastor, só fazer uma consideração aqui, essa barba tá ficando chique, hein? Obrigado. Rapaz, a barba tá ficando chique aqui. Aquele leu na Bíblia, depois de muito tempo, né? Que o óleo desceu sobre a cabeça, sobre a barba de Arão. Falou, opa, vou deixar a barba que é pro óleo descer. Satisfação tê-lo conosco. Todo mundo de barba aqui, né? Exatamente, é verdade. Hoje o programa de só os barbudos aqui. Os barbudos. Mas vamos lá. Então, iniciando aqui com as nossas participações, lembrando do formato do nosso debate, os nossos convidados terão aí 1 minuto e meio para fazer a sua consideração inicial. Após, nós vamos para áudios retirados da internet ou algum compilado jornalístico, no caso de hoje, áudios retirados pela internet, e depois eles terão mais 3 minutos para explanar o seu ponto de vista. Então, 1 minuto e meio é aquela pílula para você, ouvinte, já saber qual é a posição de cada um e depois uma explanação mais detalhada. Começa então com o reverendo Frank, que iniciou aqui os nossos cumprimentos. Reverendo Frank, ele é pastor presbiteriano, mestre em teologia e mestrando em psicologia, distúrbios do desenvolvimento, também é capelão universitário e foi por 14 anos diretor da Faculdade Presbiteriana Sul-Brasileira, FATESUL, em Curitiba, e professor de matérias como religiões comparadas, calvinismo e doutrinas básicas da fé cristã. 1 minuto e meio, querido. A pergunta é, Judas teve livre arbítrio? Nós cremos que não. Partimos do pressuposto básico da soberania de Deus. Deus é, para nós, totalmente soberano, totalmente justo, totalmente santo, e mesmo que nós não compreendamos toda a grandeza e todo o tamanho de Deus, nós cremos que Ele é o oleiro. Nós somos o vaso, o barro. O oleiro dispõe do barro como quer. Abraão não pôde resistir ao chamado de Deus, Saulo não pôde resistir, depois Paulo, né, o chamado de Deus, porque havia um propósito de Deus para a vida deles, eles já tinham sido predestinados por Deus para cumprirem o propósito de Deus, da mesma forma que Judas não poderia ter resistido ao chamado, ao cumprir aquilo para o qual já estava determinado dentro do plano salvífico de Deus. Agora você imagina Judas dizendo não vou trair, não vou fazer. Jesus ia ter que ficar numa saia justa e Deus ia ter que ativar imediatamente um plano B, porque aí tudo aquilo que estava ordenado dentro da história para acontecer no tempo em que Deus predeterminou não aconteceria. Teria que Judas dizer não para aquilo que Deus havia predeterminado, ordenado para a vida dele. O barro não pode dizer para o oleiro, eu não quero ser vaso, eu não quero que você me faça desse jeito, eu não quero fazer. Depois, com mais tempo, nós vamos ver vários textos bíblicos que nos mostram isso de forma muito clara. Maravilha. Segundo posicionamento, pastor Jonatas, que está conosco aí pela internet. Judas teve livre-arbítrio? 1 minuto e meio. Pois não, reverendo. Eu entendo que Judas teve sim livre-arbítrio, porque eu entendo livre-arbítrio, é bom compreendermos que é a possibilidade de decidir, de escolher em função da própria vontade. Então eu entendo que o homem, apesar da soberania de Deus, Deus é soberano, isso não tem discussão, não há dúvida sobre isso, mas Deus criou o homem com livre vontade, ele tem capacidade de escolha. Isso nós entendemos que a predestinação, ela não se confunde com a presciência de Deus. Nós entendemos que quando Deus ele tem a presciência, ele sabe todas as coisas, mas a presciência de Deus, na nossa opinião, não é causativa. Porque Deus é amor, Deus é sábio, Deus é onipotente e Ele pode mudar o curso da história, Deus pode mudar qualquer situação e o homem sempre tem a oportunidade de decisão, de escolha, senão ele seria um robô.
O caso de Judas, eu entendo que Deus tinha a presciência, já foi profetizado que alguém traria, mas não está no nome de Judas lá, taxativamente, que seria ele que iria trair Jesus, né? E nós entendemos que o homem, ele pode sim resistir, ele tem essa, infelizmente, por causa da sua depravação, ele pode resistir, e, infelizmente, a Deus, a Bíblia mesmo, em várias oportunidades, ela nos demonstra isso, e nós iremos falar sobre, nos aprofundar nesse tema, com certeza vai ser muito profícuo. Maravilha. Então o pastor Frank, o reverendo Frank Crete, defendendo que ele não teve livre-arbítrio, inclusive a nossa produção havia anotado aqui o posicionamento inicial do pastor Frank, dizendo assim, Judas estava possuído, Judas foi predestinado. Então no entendimento do reverendo Frank, ele foi predestinado para ser o traidor. No posicionamento do pastor Jonatas, ele disse que ele teve livre-arbítrio sim, e usa inclusive a consideração de que se não fosse assim, nós seríamos robôs. 1 minuto e meio então para o pastor Fabrício Costa também defender o seu posicionamento. Ok, olha, bom, Judas teve livre-arbítrio? Sim, ele simplesmente fez uso da sua livre expressão de vontade. Ah, mas o Cristo não deveria ser traído? Com certeza. Aliás, para se cumprir o Salmo 41:9, isso tinha que acontecer. Agora, então houve um decreto. Bom, havendo um decreto de Deus no que diz respeito a Deus, decreta o quê? O Messias seria traído, mas não decreta quem. Agora, Judas simplesmente atende às exigências que a vaga de traidor requeria. Porque dentre os 12, ele era aquele que tinha um traço diabólico, ele era o ladrão. Jesus mesmo chamou Judas de diabo, ele disse, um dentre vós é um diabo. Então, sem dúvida alguma, e também com base em Mateus 27:4, quando o próprio Judas, depois de perceber que traiu, não perceber, depois que ele viu o que ele fez, ele vai dizer, pequei traindo sangue inocente. Se havia em Judas a possibilidade de arrependimento, independente em que momento, se depois ou antes, ele poderia então, sem dúvida alguma, ter se arrependido sim, antes de trair. Então, eu finalizo aqui, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Agora, uma premissa que eu parto sempre. Se não há livre expressão de vontade, não há responsabilidade. Se não há responsabilidade, não há culpa. Se não há culpa, não há pecado. Se não há pecado, não há necessidade de salvação. Se não há necessidade de salvação, Jesus morreu à toa. Então, eu não acredito que esse é o evangelho que nós queremos. É isso aí. Bom, maravilha. Então, as 3 opiniões iniciais, o reverendo Frank hoje vai ter trabalho, né? Ou seja, ele defende a posição de que Judas não teve livre-arbítrio predestinado, os outros 2 pastores defendendo que sim, que ele teve livre-arbítrio. Eu creio que daqui a pouco chega reforço, fique tranquilo, mas nesse primeiro momento está em desvantagem. Mas vamos lá, nós queremos a sua opinião através do Facebook, Instagram e também do YouTube. Eu tô na vida e também através do WhatsApp da vida, que é o 12997472010. 12997410410, dando a sua opinião sobre o tema de hoje. Judas, ele teve livre-arbítrio? Nós vamos ouvir agora os 2 áudios retirados da internet. O primeiro áudio do pastor Marcos Granconato, ele é pastor e professor de teologia, e ele diz que todos os dias de Judas estavam determinados. Deus decreta toda a história humana. O Deus da Bíblia não é mordomo, ele decretou coisas que não entendemos. E se isso esbarra na liberdade humana, não interessa. E também o Leandro Fernandes de Souza, ele também é pastor e professor de teologia, e ele diz que o fato de estar escrito não significa que Deus predeterminou que seria assim. Vamos ouvir os 2 áudios e voltamos com os nossos convidados. E nós descobrimos que o Senhor, ele é sim aquele que decreta toda a história das nações, das instituições, toda a história humana e também de indivíduos. Veja, por exemplo, o que está escrito em Lucas 22, 21 e 22. O Filho do Homem vai, conforme tudo o que acerca dele está escrito. Isso é decreto. Tudo que estava decretado e escrito e registrado, inclusive sobre Judas, vai acontecer. A mente de Deus é inescrutável. Seus propósitos e decretos são difíceis de nós mergulharmos e compreendermos e traçarmos os contornos deles. No Brasil, nós temos uma teologia reducionista. Nós reduzimos Deus aqui.
Deus virou nosso mordomo, Ele tem que fazer o que nós mandamos. O Deus da Bíblia não é assim. O Deus da Bíblia transcende a nossa compreensão. A nossa mente não pode explicá-lo. Ele decretou sim coisas que nós não entendemos. E isso, se isso esbarra na liberdade humana, não interessa. O que interessa é a liberdade de Deus. Deus tem plena liberdade e Ele a usa de modo justo, ainda quando isso pareça injusto. E a nós cabe apenas louvá-lo, adorá-lo. Ou seja, o Senhor escreveu a história de cada um. Não sei se Judas foi uma exceção. Creio que não. Que todos os dias da vida de Judas estavam escritos e determinados. 96.5 Debate da vida. João capítulo 17, versículo 12. E Jesus disse: tenho guardado aqueles que tu me deste. Jesus falando para Deus. E nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Ora, se Judas estava predestinado a se perder, os outros discípulos estavam predestinados a não se perderem. Então, assim como Jesus guardou os outros discípulos, Judas se perdeu. Então eu vejo nesse texto, a grosso modo, que havia um certo cuidado de Jesus para com os outros. Se ele teve um cuidado com os outros, eu penso que todos, olhando para esse texto, estavam correndo um certo risco, porque se há uma predestinação aqui tanto para o bem como para o mal, Jesus não precisava se preocupar em guardar aqueles que o Pai mesmo o deu. Já estavam guardados, predestinados a estarem com Jesus para sempre. Então, se Jesus os guardou, eu vejo uma certa liberdade. Então, o fato de estar escrito, a meu ver, não significa necessariamente que Deus tenha decretado. Eu preciso analisar também o contexto. Cada caso é um caso. Nesse caso, eu continuo vendo a liberdade do ser humano. Então, acredito que Judas tinha liberdade para escolher o seu caminho. Maravilha. Com as duas opiniões, nós voltamos agora com os nossos convidados, que terão até 3 minutos para explanar o seu posicionamento, e eu faço a ordem inversa agora. Começo com o pastor Fabrício, na sequência o pastor Jonas, na sequência o reverendo Frank. Pois é, olha, como eu disse aqui no início, ainda que havia uma vaga a ser preenchida, que é a vaga do traidor, porque a história precisava ser cumprida, isso não significa que então Judas foi predestinado. Não foi, eu já disse aqui as minhas razões, por conta que ele mesmo se arrependeu. Se havia uma predestinação, Judas foi construído e enviado para trair Jesus, mas nunca haveria nele um momento, um estalo assim de despertar e dizer assim, nossa, que pesar esse? De onde veio esse pesar para alguém que está predestinado, construído a trair? Então, não cabe aí um lugar de arrependimento para aquele que está produzido para uma causa. Agora, ele mesmo se arrependeu. Quando eu falo que Judas, ele preencheu a vaga de traidor que estava aberta, é exatamente como aconteceu no Éden também. Por que é que o diabo, ele faz uso de uma serpente? Gênesis capítulo 13 vai dizer que a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que Deus havia criado. Há um traço ali, que é uma porta já entreaberta para toda sugestão diabólica. Com Judas foi a mesma coisa. Então, o diabo, obviamente, como está em João 13, ele entra em Judas, o que não significa que a culpa, então, é do diabo, não é de Judas. Não, a culpa é de Judas, porque Jesus mesmo vai dizer para ele assim, o que fazes depressa. Ele vai, traz Jesus, ele faz toda uma premeditação disso aí antes, ele vai arquitetando o plano, ele vende Jesus, ele combina como é que vai ser, ele leva os guardas até lá, e depois de tudo feito, quando ele então cumpre, ele se arrepende. Então, como isso é possível? Como seria possível se eu estou predestinado? Mas a palavra tinha que se cumprir, claro que tinha. Agora, isso não significa que a soberania de Deus, ela vai impor as coisas aos homens. Não vai. Porque Deus é soberano, mas não é déspota, né? Deus apresenta o caminho, mas as perninhas são minhas. E nós já vimos aqui que muitas vezes, quando a gente vai falar, né, igual o comentário do Gran Conato,
que Deus sim, ele decreta todas as coisas. Olha, vamos lembrar de Mateus 23, 37, quando Jesus chega diante de Jerusalém, vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis, mas tu não quiseste. Houve um querer de Deus, mas houve uma resposta negativa a essa vontade de Deus. Isso é assim, sempre foi assim desde o Éden. Então, sem dúvida alguma, prossigo aqui e vamos falar um pouco mais daqui a pouco sobre isso aí. Maravilha. Pastor Jonatas, 3 minutos para sua explanação. Pois não. Eu entendo claramente nas Escrituras que Judas pecou. O pecado é algo contrário à vontade de Deus, aquilo que fere a lei de Deus, fere os princípios de Deus. A palavra de Deus é clara, lá em João capítulo 19, que o próprio Senhor Jesus fala para Pilatos: maior pecado tem quem me entregou a ti, e foi Judas que havia traído Jesus. Partindo desse pressuposto, da questão do pecado, o pecado não pode ser atribuído a Deus. Aqui no livro de Tiago, capítulo 1, versículos 13 em diante, diz assim: ninguém pode, sendo tentado, digas de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Ou seja, Tiago deixa claro aqui no nosso entendimento que Judas, ele cometeu o pecado, e é justamente dessa maneira que ocorre. Deus não tenta ninguém, ou seja, a presciência de Deus, como eu disse no início, não é causativa. Deus, ele já sabia, porque Deus ele tem a presciência, ele conhece o coração. Jesus já sabia quem era Judas porque ele conhecia o coração de Judas. O detalhe aí que eu entendo é que Deus não determina o pecado do homem, mas ele o prevê. Deus prevê o pecado, mas não o determina. Nós sabemos que temos alguns irmãos que são hipercalvinistas que entendem que Deus decreta todos os detalhes da vida. Eu não entendo que não. Imagine se nós entendemos que Deus decreta, como nós vimos recentemente, infelizmente algo que estarreceu o Brasil inteiro, esse tio que estuprou a sua sobrinha. Nós vemos que isso não foi determinado por Deus. Isso aí é maldade do ser humano. Nós não podemos atribuir as mazelas humanas a Deus. Deus é santo, Deus é puro, Deus ele está num patamar que o homem não entende, não compreende. É um mistério divino, porque Deus sabe de todas as coisas, mas Deus não determinou que o homem seja mau, Deus não determinou que o homem peque. Isso partiu da natureza humana a partir do momento que o homem desobedeceu a Deus. A partir do momento que o pecado entrou no homem, então a partir daí o homem vem em queda livre. Então isso não pode ser atribuído a Deus. Então, se Judas pecou, foi por sua própria vontade, porque ele não deu ouvidos às oportunidades que Cristo lhe deu. Maravilha. O reverendo Frank terá também 3 minutos para defender o seu ponto de vista sobre o tema de hoje. Eu continuo pedindo a você que mande a sua opinião. O pessoal já está aí no YouTube mandando opiniões. E aproveita também, curte o canal, se inscreva no canal, clica no sininho e clica lá no joinha. Tem lá um positivozinho assim, ó. Clica no joinha que é para esse conteúdo chegar cada vez em mais pessoas. Se você puder também, compartilhe com pessoas que você conhece, tanto no Face, tanto no Insta, quanto no YouTube. Reverendo Frank. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus, queridos, que eu acho que esclarece muito a questão, que é o pano de fundo do que está por trás da nossa discussão aqui nessa manhã, que é a soberania de Deus. Romanos capítulo 9, versículos 10 em diante, diz assim: não somente ela, Rebeca, ao conceber um só Isaque, nosso pai, e ainda os gêmeos nascidos não tinham praticado nem o bem e nem o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, que é Deus. E foi dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como também está escrito: disse o Senhor, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? No caso aqui do exemplo do apóstolo Paulo, ter escolhido um e se aborrecido de outro já desde antes que eles tivessem praticado, diz o texto, qualquer ato de bem ou de mal.
De modo nenhum, diz Paulo. Deus mesmo diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus da sua misericórdia para com quem quiser. Porque a Escritura diz a Faraó: por isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, tem Deus misericórdia de quem quer, e também endurece o coração de quem quer. Tu, porém, me dirás: de que se queixas ele ainda? Pois quem jamais resistiu à vontade de Deus? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou tem o oleiro direito sobre a massa, ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para que do mesmo barro possa fazer um barro para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Esse texto mostra bem a questão que é o pano de fundo da nossa discussão. Judas poderia resistir à vontade de Deus sobre a sua vida? A resposta é não, é biblicamente não. Assim como Faraó teve o seu coração, diz o texto bíblico, endurecido por Deus para que cumprisse os propósitos de Deus. A Bíblia diz lá em Lucas capítulo 22, versículos 3 a 6, que na verdade Satanás entrou em Judas chamado Iscariotes. Judas, na verdade, e outros textos mais, em João também diz isso, né? Judas, na verdade, estava sob, inclusive, a influência satânica, maligna do diabo, né? João 13:2 diz que o diabo pôs no coração de Judas o intento de trair, né, a Jesus, e ele realmente estava cumprindo um propósito. Ele estava cumprindo um propósito de Deus, e era ele mesmo. Não era outro, não era outra pessoa, era ele mesmo que já foi chamado por Jesus para cumprir este propósito de Deus para a sua vida. Maravilha! E aí, querido? Com tudo que você já ouviu nesse primeiro bloco, e aí? Judas foi predestinado a trair Jesus ou ele tinha o livre-arbítrio de não trair? O próximo bloco é o bloco do ouvinte, é o bloco do embate e é o bloco que nós queremos a sua participação. Se puder também mandar por vídeo, é só mandar ele para o WhatsApp da vida, que é o 12 99747 2010, e manda ele na horizontal, ou seja, de ladinho. Vamos ao intervalo e voltamos já já. O debate da vida volta daqui a pouco. Whats da vida? 12 9747 2010. Vida! Tá todo mundo ouvindo? Vida! Tudo de bom! Apareceu um vírus e mudou a forma de relacionamento. Mudou a forma de convivência entre as pessoas e o mundo. E a sua empresa? Está preparada para toda essa mudança? Sua marca está pronta para falar com esses novos clientes? A agência Chairo está pronta para atualizar os seus negócios. Solicite uma consultoria gratuita de marketing digital com os especialistas da Chairo e prepare-se para vender como nunca. Chairo, especialista em potencializar vendas. Ligue Chairo 11 98274 5116 ou acesse chairo.com.br. Vida é tudo de bom.
Vida FM. Aqui tem debate. Debate da Vida. Estamos de volta com o Debate da Vida aqui nos 96,5. Você que está aí também pelo app Vida Play, pelo nosso vidafm.com.br e, claro, nos acompanhando também a transmissão ao vivo pelo Instagram, pelo Facebook e também pelo youtube.com/eutonavida. Fica à vontade, participa junto com a gente e dá a sua opinião sobre o nosso tema. Pode mandar o seu vídeo, pode, fica à vontade, grava o seu vídeo, como o Cláudio diz, de ladinho. De ladinho. De ladinho. De ladinho é o mineiro que diz, né? De ladinho. Tem muitos mineiros ouvindo a gente. É isso aí, muita gente lá de Minas, satisfação em ter a audiência de todos vocês. Mas vamos lá, ó, temos então aqui já a pesquisa, a prévia da pesquisa, ou seja, dizem que a opinião do povo como que é? A voz de Deus. A voz do povo é a voz de Deus, né? Será que é verdade? Bom, aí entraríamos no outro ponto, né? Quando chegou lá, liberte Jesus, crucifique Jesus ou Barrabás, quem que o povo escolheu? Pois é. Né? Então será que aí o povo também estava predestinado? O povo estava... Ué, mas de repente o povo estava predestinado a dizer para libertar Barrabás porque Jesus tinha que ser crucificado. Dentro dessa mesma lógica de Judas... Dentro dessa mesma lógica de Judas, nós podemos ir para essa reflexão. Quem sabe o tema de um outro debate. Mas vamos lá. O que o povo está dizendo até então é o seguinte: não, estava predestinado 37% no Facebook e 63% dizendo que sim, ele escolheu trair. No Instagram, 28 a 72, 28% dizendo que não, dizendo que ele estava predestinado e 72% dizendo que sim, que ele escolheu trair. Então este é o resultado prévio durante o debate, de acordo com os argumentos. Naturalmente esses números vão modificando, então nós queremos aí a sua participação, a sua opinião, através do 997472010, DDD 12, para quem estiver fora da região do Vale, e também através das nossas mídias sociais, YouTube, Facebook, Instagram. A nossa produção vai pegando todas as opiniões, vai juntando e nós vamos compartilhar com vocês, vamos compartilhando com vocês durante o debate. Temos ouvinte, Simone? Temos um ouvinte, um vídeo. Não, vídeo não mandaram ainda. Não né? mandaram ainda, então por enquanto é porque tá frio. Tá frio. Tá frio, o pessoal tá debaixo da coberta. Tá coberto. Exatamente. Então vamos ao ouvinte, rádio ouvinte. O ouvinte é o Rogério de Umuarama, no Paraná. Eu creio sim que Judas teve o livre-arbítrio, porque pelo simples motivo, poderia ser qualquer um. O único motivo é que Judas estava na brecha. Judas ele era ganancioso, Judas ele era ladrão. Então ofereceu para ele a moeda, ele decidiu. Ele poderia aceitar ou não aceitar o dinheiro, ele poderia recusar, mas ele não recusou, porque ele amava o dinheiro. Ele amava o dinheiro acima de todas as coisas. Poderia ser qualquer um, se ele tivesse uma ganância por dinheiro, mas o ganancioso ali era Judas. Então eu creio que Deus também deu a ele, como deu a todos o livre-arbítrio, ele o traiu por livre e espontânea vontade. Bom, maravilha. Tá aí a opinião do nosso ouvinte Rogério de Umuarama, Paraná. O meu abraço a todos aí do Paraná que estão nos ouvindo. Deve estar um frio violento lá. Mas, Rogério, aproveita e divulga para todo mundo aí da sua igreja. Vamos ver se a audiência do Paraná aí aumenta. Não é muito legal ter a participação de vocês. Temos também o Ederson, mais um ouvinte de Pinda Monhangaba, né? Citado aí carinhosamente como Pinda. Vamos ouvir lá o Ederson. Deixa eu pegar aqui, Cláudio. Vamos lá, tá chegando, tá chegando. Chegou agora. Chegou, então vai. Chegou agora. Vamos lá, então. Olá, bom dia. Vida FM, evangelista Ederson Alves, Pindamonhangaba. Eu creio que Judas, ele teve a escolha, sim, do livre-arbítrio. Até porque, se Deus não permitisse isso, Deus deixava um decreto para nós. Vocês vão fazer o que eu quero, não o que vocês querem. Então Deus deixou as escolhas. Nós escolhemos se seguimos o bem ou o mal, se fazemos o que é bom ou se fazemos o que é ruim. Então Judas, ele teve sim o livre-arbítrio. Bom, maravilha. Temos aqui também o pastor Samuca dizendo assim: se o livre-arbítrio existe, então Deus não é soberano. Acabou de dizer que Jesus disse que ele o trairia. Como existe então o livre-arbítrio?
e como se arrepende antes e depois erra. Isso não existe. Então o pastor Samuca já está defendendo aqui, inclusive, que não existe livre-arbítrio, né? É um outro debate, mas está aí o posicionamento. Márcia Saturnino teve livre-arbítrio, mas preferiu obedecer. Supostamente Jesus teria pedido a Judas que o traísse. Mas e aí, é suposição ou é uma realidade? Então eu já levanto aqui, peço que os nossos debatedores todos entrem no ar, né? Nós vamos colocar todos aí no vídeo para dar um posicionamento sobre isso. Fala, Simão. Simão está levantando a mãozinha ali. Então, vamos lá. O reverendo Frank, ele falou que ele foi predestinado, certo? Sim. Então ele não teve escolha. E como fica a salvação dele? Se ele não teve escolha, então ele não foi salvo? Ele foi pro inferno? Ó, uma pergunta. Boa pergunta, uma pergunta interessante. Quando nós chegarmos no céu, nós já vamos perguntar isso lá. Vamos ver se encontramos Judas lá, né? Há uma confusão. Eu senti que fugiu pela tangente. Há uma confusão muito grande. É estranho, né? Se ele não teve escolha, como que fica a salvação dele? Mas ele não teve escolha em relação a ser usado para ser o traidor. Foi um instrumento de Deus. Mas ele traiu, né? Traiu. E aí? Ele traiu. Mas ele, em relação à salvação, nós não julgamos a salvação de ninguém. Nós não sabemos quem são os eleitos de Deus. Isso é uma coisa da soberania de Deus. Essa história de ficar dizendo quem é salvo e quem não é salvo, isso é pecado. Os salvos são do Senhor. Ele mesmo é que os escolheu. Nós não sabemos o fim de Judas, apesar dele ter se suicidado e o suicídio ser considerado por muitos um ato de extrema situação em que talvez o salvo não chegasse a isso. No entanto, é preciso lembrar que em Lucas capítulo 22, versículos 21 e 22, Jesus diz assim, Jesus é que diz isso: o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Já havia, sim, uma determinação, é o texto bíblico que eu estou lendo. Qual que é o texto, Eu estou pastor? lendo Lucas 22, versículo 22. Quando Jesus diz que o que estava para acontecer já estava determinado. Amados, a questão, eu vou voltar a ela, porque ela é o pano de fundo da resposta à questão de Judas, é se Deus tem total soberania como criador de todas as coisas sobre as coisas que ele resolve fazer dentro da história para cumprir os seus propósitos. A resposta calvinista ou reformada é sim. A Bíblia diz isso. Deus endureceu o coração de Faraó. Faraó não teve livre-arbítrio. O texto de Romanos lido aqui diz que o oleiro faz do barro como lhe aprouver. E Deus diz nesse texto, entre outros textos, né? Eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, porque eu sou o dono do negócio. Eu sou o criador de todas as coisas, eu sou o sustentador de todas as coisas, não só de todo o universo, mas de toda a criação. E eu não terei misericórdia de quem eu não quiser ter misericórdia. A Bíblia tem N casos como este. O caso de Judas não é o único da Bíblia em que Deus usa a criatura para cumprir ele, como criador, os seus propósitos em relação ao seu plano e à criação. Então, se Jesus... vocês têm a oportunidade de interferir se entenderem necessário, tá? Esse bloco, só para explicar para o nosso ouvinte, é o bloco do embate, onde os convidados e também eu temos a oportunidade de interferir, ok? Então, se um debatedor disser alguma coisa que eu entender que vale a pena um questionamento, tanto eu quanto os outros debatedores têm a liberdade. Então, fiquem à vontade. Olha só, eu entendo assim. Bom, até respondendo, o próprio texto bíblico diz que Judas foi pro beleléu mesmo. Jesus chamou ele de filho da perdição. Pedro, aqui em Atos capítulo 1, versículo 25, vai dizer que ele foi para o seu próprio lugar, ele se desviou e foi para o seu próprio lugar. Eu acho que não vou ver Judas no céu, não. Não, eu só estou comentando que esse julgamento também não é nosso. Né? Então, um segundo ponto. Eu acho que há um equívoco quando a gente atribui a soberania de Deus a responsabilidade de todas as coisas à pessoa de Deus. Porque eu acho que ser soberano não é necessariamente ter que responder a tudo. Deus não é refém dos seus atributos. Por exemplo, ele é onipotente, mas ele não é obrigado a fazer tudo. Não fazer, podendo fazer, é onipotência ainda. Sim. Ele é onisciente, o que não significa que ele tem que evitar tudo. Não, mas ele sabe tudo. E ele é onipresente, o que não significa que ele tem que estar ali mediando todas as coisas. Não também. Então, eu não posso atribuir a Deus a culpa de todas as coisas. Quando eu vou dizer que a soberania de Deus pode ser violada,
se eu tiver responsabilidade pelos meus atos. De jeito nenhum. O pastor falou de Faraó. Faraó, quando a gente vai no texto de Êxodo, por 5 vezes ele endurece a si mesmo. Ele mesmo negou. Você vai pegar lá Êxodo 7:3, 7:13, 7:22, 8:15, 8:32, 9:7. É Faraó endurecendo, ele tá duro, porque Faraó não era um santo, não. Não. Deus não gera um coração duro em ninguém. Agora, o endurecimento da parte de Deus é uma ação de juízo de Deus em resposta à maldade do homem. Já existe um mal ali e agora Deus vem com juízo e entrega o homem à sua própria maldade. Isso é uma coisa. Agora, quando eu vou mencionar soberania de Deus e vou dizer que Deus tinha um propósito na vida de Judas e que ele tinha que trair, eu estou violentando, na minha ótica, aquilo que Deus mesmo deu ao homem quando o criou, que é o livre exercício da sua vontade. Se não fosse assim, muitos textos não fariam o menor sentido. Por exemplo, você pega lá as cidades impenitentes. Fica à vontade de interferir também. Jesus está cobrando. Mas eu vou deixar ele fechar o pensamento, senão... Ok. Jesus está cobrando assim, ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida, que se em Sodoma e Gomorra houvessem sido feitos os sinais que em ti foram feitos, há muito lá eles teriam se convertido. Se a gente vai por essa ótica aí, é como se a resposta dessas cidades para Jesus fosse assim, mas o senhor não deixa a gente crer, o senhor está cobrando o quê? O senhor está cobrando uma coisa que o senhor me impede de fazer? Eu não estou entendendo isso. A questão aqui, então... Fica difícil, não fica? É se a ação de Deus soberana, ela anula a responsabilidade do homem. A resposta bíblica é não. Em primeiro lugar, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, a maldade do coração humano, ela é inerente a toda a raça humana. Em pecado eu nasci, em pecado me concebeu minha mãe, diz o salmista, porque ele já tinha entendimento de que o coração do ser humano é tendente para o mal, para se afastar de Deus, para estar longe de Deus. Em segundo lugar, a Bíblia diz, para citar apenas um texto dos mais conhecidos em Efésios, que o ser humano está morto em seus delitos e pecados. Morto não tem vida. Morto não pode optar e não pode escolher. Eu estou falando, evidentemente, de uma visão soteriológica, ou seja, para a salvação. Mas é que isso tem a ver com a ação soberana de Deus, especificamente no caso de Judas, citado aqui também. Ou seja, Deus mesmo efetua em nós tanto o querer quanto o realizar, diz o apóstolo Paulo. A ação de Deus. Agora, aqui há uma ação de Deus para cumprir um plano na história. Generalizar a ação de Deus em relação a todas as ações humanas não é o que a Bíblia faz, não é o que os calvinistas fazem, não é o que os reformados fazem. Nenhum calvinista sério diria que o ser humano é um robô sem vontade própria e que, portanto, se pecar, a culpa é de Deus e se não pecar é porque Deus não permitiu. Não, nós temos total arbítrio para escolher pecar ou não pecar, tendo conhecimento da vontade de Deus, pela palavra de Deus, e nós podemos escolher pecar ou não pecar. O caso de Judas é diferente, porque se Judas tivesse escolhido não cumprir o propósito para o qual ele tinha sido predestinado, todo o projeto e o plano de Deus iria por água abaixo. Mas, pastor... Então, foi dito assim por você, Fabrício, querido, Judas, Satanás, na verdade, usou alguém que já tinha uma predisposição. Até um ouvinte também disse isso. Já tinha, já era um ladrão. Né? A Bíblia diz isso lá em João, que Judas era ladrão, né? Roubava a bolsa. E evidentemente que... Jesus chamou ele de o diabo. E ele já era mesmo um filho da perdição, né? Como também ele é chamado. Mas evidentemente que ele não era o único. Judas ali... E não se trata de ser mais pecador ou menos pecador. Judas ali não era o fato de que ele já tinha mesmo, e possivelmente não tinha entendido realmente, não tinha convertido o seu coração, não tinha entendido que Jesus era o Messias esperado e que o reino que Jesus veio trazer era espiritual e não material. Quem sabe, junto com tantos outros, se decepcionava porque esperava de Jesus um reino físico, uma revolta para se livrar do jugo romano, e Jesus estava falando de amor, de tolerância, de caminhar junto, não estava falando de revolta, de revolução física. Essa decepção no coração de Judas, já, quem sabe, seja fruto de alguém que realmente não tinha sido eleito mesmo para a salvação eterna e tinha sido separado
escolhido a dedo por Jesus para cumprir o propósito para o qual ele tinha sido destinado. E Jesus diz isso: eu estou indo conforme tudo o que está determinado. Então, mas aí... deixa eu só perguntar se o reverendo Jonas, se o pastor Jonas quer falar, porque quem fica fora, quem fica na internet acaba ficando em prejuízo. Eu só quero escapar uma coisa. A nossa visão aqui, só para deixar bem claro, porque esses pressupostos são fundamentais, ela é teocêntrica. O foco dessa discussão, na verdade, não é Judas. Senão a nossa visão e a nossa discussão seria antropocêntrica. E aí caía para a filosofia. A nossa visão é teocêntrica. Aqui o foco é a ação de Deus. Como Deus age na história. E ele age muitas vezes determinando, coisas que nós não entendemos até, mas determinando situações específicas para cumprir o seu propósito. Maravilha. Pastor Jonatas, fique à vontade se tiver algum comentário. Pois não. Eu acredito, nesse caso, levando diretamente ao ponto que nós estamos debatendo, seria Judas o predestinado. Eu acredito que não, porque a palavra de Deus não traz expressamente o nome de Judas. A profecia bíblica, ela é tão surpreendente e extraordinária, que nós vemos no livro de Isaías 45, Deus predestina Ciro ser ungido, chama ele de meu ungido, e centenas de anos antes, de Ciro cumprir o propósito de Deus. Ali é muito claro que Ciro foi predestinado a derrubar o reino da Babilônia. Deus usou ele para punir a Babilônia, chamado de meu ungido, que ali estabeleceu o reino medo-persa. Judas já não tem essa questão. Nós vemos que Judas se encaixou. Qualquer um poderia ter se encaixado, assim como a palavra de Deus ensina que quando tem o trigo, o joio é semeado no meio do trigo. Isso faz parte, né, infelizmente, da história humana. Sempre tem o joio no meio do trigo. Mas no caso de Judas não existe expressamente a determinação de que seria ele. Ele se encaixou nas condições devido à sua própria iniquidade, devido à sua própria maldade. Outra referência que eu gostaria de apresentar outra evidência no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 12, no versículo 16 em diante, como o nosso amado reverendo Frank citou Romanos 9, eu gostaria de citar Hebreus capítulo 12, versículo 16, que lá fala de Esaú, não é isso? Mas só que aqui Hebreus explica a situação de Esaú e diz assim, que ninguém seja fornicador ou profano como foi Esaú, que por um manjar vendeu seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o tenha buscado. Nós vemos que é muito similar a Judas. Mas por que Judas caiu nessa situação? Por causa da cobiça dele, como já foi dito, né? Judas, ele cobiçava o dinheiro. Nós vemos que quando Jesus foi ungido, né, aos seus pés por aquela mulher que quebrou o vaso de alabastro ali, lavou os pés de Jesus, e era um perfume caríssimo. Aonde a Bíblia fala, onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Judas, o tesouro dele não era Jesus. O tesouro de Judas era o dinheiro. Então a Bíblia fala claramente que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então nós vemos que essa foi a cobiça de Judas que o levou ao pecado e à morte, porque Judas cobiçava o dinheiro. E a palavra de Deus relata que ele era o tesoureiro e ele roubava. Então, tudo isso foi levando Judas a cumprir esse papel por causa da sua própria iniquidade. Isso não é então Deus, não é determinado por Deus. Romanos, para fechar, Romanos 1:28, Romanos 1:28 diz assim, como eles não se importaram de reconhecerem Deus, estes os entregou a um sentimento perverso para praticarem coisas Deus que não convêm. Então, a maldade do homem o leva cada vez mais à morte, exatamente, ao posto sem fim. É um abismo chama outro abismo. Essa é a minha visão. Maravilha. Mas deixa, só antes de ouvir os nossos debatedores novamente, nós temos vídeo ouvintes, correto? Temos 2 vídeo ouvintes. Então vamos aos vídeo ouvintes dos nossos queridos e amados ouvintes. É o Sérgio de Ferraz de Vasconcelos e também o Serginho de São José dos Campos. Vamos lá. A paz do Senhor a todos, ouvintes da Rádio Vida, Pastor Cláudio, debatedores. A minha opinião é a seguinte, eu acredito que Judas poderia optar por não ser ele o traidor. Ele teve sim o livre-arbítrio. Ele poderia escolher e deixar um outro ocupar essa vaga nefasta de ser o traidor. Abraço fraternal na paz do Senhor.
Se tem debate, tem vida. Bom dia, Rádio Vida, tudo bem? A paz, Serginho aqui de São José dos Campos. Vou resumir rapidinho meu pensamento, minha linha de pensamento. Judas, eu acho que ele não foi predestinado, não. De repente, no conceito que ele encontrou Jesus, ele era assim um cara aproveitador, ganancioso, mas eu acho que ele tenta ajudar Jesus, porque ele vê os milagres que Jesus faz e ele entende que Jesus realmente é um rei e um cara muito poderoso. E o que ele tenta fazer? Na minha concepção de pensamento, eu acho que ele tenta ajudar Jesus, mas infelizmente a consequência é outra, ele se arrepende e tenta devolver as moedas. Bom, maravilha, tá aí a opinião dos nossos ouvintes, você pode mandar também para cá a sua opinião, os nossos debatedores durante o debate, eles podem obviamente citar aí algumas considerações feitas por vocês. Temos mais áudios de ouvintes aqui, mas nós não vamos colocar agora, porque o bloco já está praticamente indo para o final, a gente coloca depois no próximo bloco, mas você pode continuar aí dando a sua opinião. Deixa eu ler mais algumas aqui. Robson de São José dos Campos: acredito que no caso de Judas, ele não tinha coração voltado para Jesus, pois um coração vazio não é um coração sem Deus, um coração nunca está vazio, ele sempre está cheio de outras coisas que não tem espaço para Deus. Flávio dizendo o seguinte: Judas estava pouco se lixando para quem Jesus ensinava. Jesus sempre estava ensinando o certo ou o errado. E o Sérgio Luiz de Camargo: se ele não traísse, um outro trairia. Judas poderia escolher não ser o traidor. Eu só queria dizer que os textos que o pastor... Eu estou rindo aqui do comentário do ouvinte, né? Judas estava pouco se lixando. Pouco se lixando. Os textos usados pelo pastor Jonatas, nosso querido companheiro aí de ministério, são textos que nós, calvinistas, fazemos uma exegese, uma hermenêutica que corrobora aquilo que nós estamos aqui defendendo. Esaú, com lágrimas, buscou arrependimento, mas não podia mais encontrá-lo. E também o outro texto que ele usou mostra claramente que Deus estava no comando de toda a ação das coisas. Deus não pode, queridos, Deus não pode ser pego de surpresa. Deus não pode ser pego de calça curta, usando um pouco se lixando do nosso amigo, pela ação humana. A soberania de Deus, e eu concordo que nós temos dificuldade de entender isso, porque nós temos a tendência de querermos ser os donos do nosso destino. Nós gostamos de pensar que nós estamos no comando de todas as coisas. Mas Deus, na verdade, e eu sei que isso é difícil compreender, Deus, na verdade, de alguma maneira, cumpre a sua vontade e os seus propósitos na vida da humanidade, da criação, independentemente da própria volição humana. Você me perguntaria, então Deus é o responsável por todas as coisas? A resposta é não. A responsabilidade pelos nossos atos, inclusive o caso de Judas é nossa, porque nós estamos com o coração realmente longe de Deus. Só Deus pode nos aproximar. Eu quero falar rapidamente sobre isso, porque isso tem a ver com Judas e com o que nós estamos falando. Deus toma a iniciativa para retirar de toda a criatura que está longe dele, aqueles que são dele para a vida eterna e para a glória eterna. Deus não manda ninguém para o inferno. A queda foi tão radical que separou a criatura do Criador. E o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus é quem age no coração humano. Se Deus resolveu não agir no coração de Judas para que ele cumprisse o propósito para o qual disse o próprio Jesus Cristo, e eu já li o texto aqui, estava determinado que acontecesse, é porque o oleiro usou o barro conforme lhe aprouve. Voltando a Romanos, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e não terei misericórdia de quem eu não quiser ter misericórdia, e eu sou o dono do negócio. Reverendo, isso é um problema meu. Deixa eu só fazer uma pergunta, fazer uma pergunta para vocês. Nós temos que ir já para o terceiro bloco. A concepção dos três com relação a
o fato deveria ocorrer, ela é clara. Sim, claro. deveria. Ela é clara. A divergência está se Judas poderia escolher ou não. Deus decreta o quê? Se Judas... O Messias tinha que ser traído, mas não decreta quem. Mas não decreta quem. Exatamente, essa que é a divergência. Se Judas recebeu, foi decretado que era ele, ou se podia ser outro qualquer. Ou podia ser outro qualquer, ok. Este outro qualquer poderia ser outro qualquer na essência ou outro qualquer dos discípulos? Bom, na minha opinião, como já disse aqui, o diabo sempre vai... Quais são as armas do diabo? Sugestão, ele sugere. Porque ele não pega ninguém pela mão, pelo pé, ele não obriga ninguém a nada. Então, ele sugere. Se eu aceito a sugestão, próximo passo, eu vou começar a sofrer pela sugestão que eu aceitei. Aí eu tenho a opressão. E, por fim, possessão. O Judas cede a isso. Não, ok, mas a pergunta é, poderia ser outra pessoa qualquer ou teria que ser um dos discípulos? Não, uma outra pessoa qualquer. Não somente dos discípulos. Não, então, não abre o somente, leque? não. E o senhor entende da mesma forma? Não, de jeito nenhum. Porque teria que estar entre, ali no meio. De jeito nenhum. Teria... Sim. É verdade. Um dos discípulos. Porque aí se cumpre o salmo, exatamente. Aquele que come comigo... Então, exatamente, tá certo. Então chegamos à mesma conclusão de que seria um dos discípulos. E era Judas mesmo. Quem escolheu os discípulos? Jesus. O próprio Jesus escolheu. Sim. Então, peraí. Então, Jesus escolheu, tinha que ser um dos discípulos. Sim. Se nós dissermos, então, que não estava determinado Judas, significa que outros dos discípulos poderiam ter feito isso? Evidentemente que não. É isso. Quando Jesus chamou Judas, sabia exatamente quem estava chamando, para quem estava chamando. Ou seja, o propósito disso. Vamos ao intervalo e voltamos já já. Eu quero a sua opinião. Chegaremos agora no próximo bloco. O debate da vida tá quente e continua depois do intervalo. Ore pelo Brasil, para que Deus incline os ouvidos, sare nossa terra e nos livre do mal da corrupção, para que tenhamos paz e prosperidade. Ore pelo Brasil, pois do céu virá resposta e transformação do nosso país. Um novo tempo, uma nova história para o Brasil que sonhamos. Ore pelo Brasil, pois é tempo de orar, é tempo de avivamento, é tempo de recomeçar. Deus é fiel e nos ensina que a oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Ore pelo Brasil. Vida, tudo de bom. e saúde. Olá, ouvintes da vida! O suco verde já faz parte da rotina de muita gente e realmente pode trazer muitos benefícios à saúde. Composto por uma ou mais folhas verdes, um legume, uma fruta, lascas de gengibre e um líquido para diluição que varia de chás a água de coco, esse suco combina muitos alimentos nutritivos em um só líquido, o que faz dele um grande aliado da saúde. Um corpo bem nutrido, pessoal, funciona de maneira adequada e trabalha a seu favor. Por isso, quanto mais nutrientes tiver a sua alimentação, melhor você se sentirá. E viva o suco verde! Quer mais dicas de alimentação e saúde? Então acesse o meu blog, é www.giovanamorbi.com.br e me acompanhe pelo Facebook e Instagram. Cuide da sua saúde, porque a vida é tudo de bom! Até a próxima, pessoal! Vida e saúde! A vida é tudo de bom. Ao vivo em todas as plataformas: YouTube, Facebook, Instagram e no Vida Play. Debate da vida. De volta com o debate da vida, continuou aqui na hora do intervalo, né? Continuou no intervalo. Eu tô vendo. Né? No intervalo aqui, o pastor Frank e o Fabrício. Pena que o Jonatas não tá aqui. Tá pegando fogo aqui no intervalo, hein, gente? No debate também aqui, ou seja, se tivesse aberto os microfones, hein? Nossa. Seria bom demais. Debate feito em amor. Mas o debate continuou, isso é muito bom, para que nós possamos ajudar você, que é nosso ouvinte, a chegar à sua conclusão sobre este tema. Será que Judas teve livre-arbítrio? E qual que é a ligação, inclusive a conexão com a nossa vida, com o nosso dia a dia, né? Poxa, por que discutir esse tipo de tema? Bom, porque tudo isso nos leva cada vez mais a ter fé em Deus. Ou seja, a entender quais são os mistérios de Deus, quais são os segredos de Deus e aquilo que Deus revela para nós. É óbvio que os debates só funcionam se eles tiverem opiniões divergentes. E essas opiniões significa que a discussão está em aberto. A própria Bíblia deixa
deixou ela em aberto. Então isso nos faz crescer no conhecimento, na graça, na fé e assim por diante. Simone, temos ouvintes, né? Sim, e a pesquisa? Como que tá? Pesquisa, vamos lá, deixa eu ver aqui se a pesquisa já está aqui na nossa brincadeira. Ainda não. Vamos pro ouvinte, a pesquisa vem na sequência. Vamos lá então, o André de Taubaté e também o Marcelo Correia da cidade de Caieiras. Vamos ouvir primeiramente aqui o André de Taubaté. Isso. Oi, aqui é o André Huber de Taubaté. Eu fico assim pensando, se Cristo foi predestinado a morrer, e tinha que ser que morte de cruz. Se não fosse a traição de Judas, seria o quê? Eu acho que foi uma indução do maligno mesmo, como a palavra diz, que o maligno entrou nele. Então eu creio que Judas não teve outra alternativa a não ser seguir o propósito divino. 120 minutos de debate. Debate da vida. Bom dia, pastor Apolinário, Simone e convidados. No meu ponto de vista, ele tinha escolha, sim. Ele tinha escolha, só que escolheu errado. E, infelizmente, a gente tem que falar que, além de tudo, ele sabendo que Jesus era tão poderoso e era Deus, ele foi muito burro também, né? É o meu pensamento. A paz do Senhor a todos. Oh, meu Deus do céu, os ouvintes estão empolgados, Concordo. Os ouvintes estão empolgados. Além de tudo, ainda foi burro, né? Burro. Mas que legal a participação de todos vocês. Você pode continuar mandando a sua participação para cá através do 997472010. Paulinho de São José dos Campos também manda aqui a sua opinião, dizendo assim: não devemos confundir livre-arbítrio com o que foi feito. Judas foi usado por Deus para cumprir o plano perfeito do Senhor. Livre-arbítrio existe até o limite em que o poder de Deus se sobressai ao nosso querer. Paulinho de São José dos Campos. A Rosimeire Dias de Lima Monteiro dizendo assim: sim, ele, como todos nós, teve livre-arbítrio, mas a sua ganância o fez agir assim. Embora, de qualquer forma, tinha que acontecer. Ele poderia ter se arrependido, assim como Pedro traiu Jesus 3 vezes e se arrependeu. Judas somente sentiu remorso e Deus já o conhecia desde o ventre e sabia que ele não se arrependeria. Temos aqui uma pergunta da Rosimeire: me expliquem o porquê de haver um julgamento final se todos que irão se perder já estão predestinados, então não haverá julgamento? Bom, é uma pergunta que talvez caiba até para um outro debate, né? Um debate específico. Acho que é um outro debate. Né? Bem interessante. É um debate bastante interessante aqui que daria para... De quais julgamentos a Bíblia está falando? Vai haver juízo. Exatamente. Então, ou seja, dá para a gente acrescentar isso aqui e ir para um outro debate. Bom, nós vamos agora... Partindo para o terceiro bloco, nós temos o costume de trazer sempre um convidado. O nosso convidado de hoje é o pastor Gildásio Reis. Chegou reforço. Ele é pastor presbiteriano, capelão na Universidade Presbiteriana Mackenzie, meu amigo mackenzista então. Doutor em ministério pelo Reformed Theological Seminary e cantor. Será que é profecia? Será que estou profetizando? Está predestinado a cantar. Mas o Gil trabalha comigo lá, acho que para cantar não vai dar. Para cantar não rola, acho né? que não rola, não. E do Centro Presbiteriano. Acho que não. E do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação, Andrew Jumper. Reverendo, satisfação tê-lo conosco no nosso debate. O senhor terá então aí 4 minutos iniciais para defender o seu ponto de vista e depois o senhor entra conosco no debate aqui, participa deste bloco do nosso programa. Satisfação tê-lo conosco. Prazer estar com vocês, Cláudio e demais colegas. Minha saudação a todos vocês e a todos os nossos ouvintes. Chegando agora no desenvolvimento aí do programa, eu não sei ao certo tudo que foi discutido e já foi alinhado aí com vocês, né? Mas o tema ele é bastante interessante, é empolgante e muito controvertido, né? Mas eu entendo que para tratar desse assunto, a gente precisa sempre fazer uma distinção muito clara sobre o risco da gente acabar fazendo muita confusão. É entender a diferença que há entre livre-arbítrio e livre-agência. Quando muitos defendem o fato de que
Judas teve um livre-arbítrio, eu penso que na realidade muitos estão querendo dizer que o que na realidade ele teve foi uma livre agência. E qual a diferença? Eu não sei se isso já foi abordado, eu não quero chover numa olhada aqui com vocês, né? Mas a livre agência, essa livre agência, ela pertence a toda criatura moral e inteligente. E por quê? Porque todo ser humano ele tem essa liberdade de escolher, porque senão ele não seria uma pessoa responsável pelas suas ações. A própria essência da responsabilidade humana consiste exatamente no poder de ação contrária que a pessoa tem, né? Então faz parte da nossa humanidade fazer escolhas, à luz do quê? À luz do nosso discernimento, à luz de acordo com aquilo que está no nosso coração. Então nós agimos livremente e por isso nós somos responsáveis pelas nossas ações. Por exemplo, Adão, ele era um livre agente antes da queda e depois da queda. Por isso, ele pôde ser um ser moral e assim tomar as suas decisões. O homem, ele sempre age de acordo com a sua natureza. E é importante a gente entender isso. O pecado ele não tirou a livre agência do ser humano. Agora, livre-arbítrio é outra coisa totalmente diferente. O livre-arbítrio ele tem a ver com a faculdade da pessoa de decidir, de escolher e determinar o seu destino. Ele tem o livre-arbítrio é a faculdade da pessoa fazer escolhas sempre para o bem, sempre para o bem. Como o ser humano, a sua vontade, ela não é livre, ela é escrava do seu pecado original, o ser humano não pode ter o livre-arbítrio, ou seja, o arbítrio dele não é livre. O arbítrio dele sempre será condicionado à sua natureza. Eu gosto muito de fazer a comparação disso, mostrando a importância da gente olhar assim para o livre-arbítrio. Olhar, a ilustração é a seguinte: você pega um urubu, que é um animal que se alimenta de restos mortais, de cadáveres, e a pessoa pode afirmar assim para o urubu: olha, você tem a liberdade de comer esse frango que está morto já há vários dias, ou comer esse frango que acabou de sair do forno e está bem temperado. Se você der ao urubu essa liberdade dele escolher entre um ou outro, a resposta parece que é óbvia. Ele sempre vai escolher a carniça, ele sempre vai escolher a carne que está em estado de decomposição. Por quê? Porque essa é a natureza dele. Quando a Bíblia descreve o homem, a Bíblia descreve o homem como um ser que está morto em seus delitos e pecados. Então o homem, ele não tem o livre-arbítrio, ele tem sim a livre agência, ele é um ser livre para fazer aquilo que ele quer, porque ele é um ser responsável, mas livre-arbítrio ele não pode ter. Eu penso que essa distinção é muito importante para a gente entender a questão de Judas. Maravilha. Bom, o reverendo trouxe aí mais um ponto interessante, né? A discussão entre livre-arbítrio e livre-agência. Eu acho que vale a pena, então, os nossos convidados falarem sobre isso. Antes de falar, nós temos um vídeo do professor Mateus, que nós vamos colocar para ajudar também. Ou seja, então temos aí livre-arbítrio, livre-agência, e o professor Mateus, ele traz aqui uma consideração interessante sobre a questão gramatical, dizendo que poderiam ser outras pessoas também. Então eu coloco o vídeo, o reverendo Gildásio também vai acompanhá-lo aí, e na sequência nós voltamos aqui com o embate entre os nossos convidados de hoje. Graças e paz a todos, queridos amados ouvintes da Rádio Vida, do programa Eu Tô na Vida, com meu amigo Cláudio Apolinário, nossa amiga Alessandra Simone. E hoje a minha participação especial aqui será em torno de levantar alguns apontamentos
a respeito deste tema tão ilustre. Eu sou o professor Matheus Rangel, do Instituto Teológico Koinonia, aqui da cidade de Campos Goytacazes, Rio de Janeiro. A profecia ela ocorre gramaticalmente lá em Salmos 41:9, ela está com um sujeito indeterminado, o sujeito não está especificado. Diferente de quando fala nascerá um filho de uma virgem, ali especifica, os adjetivos especificam a mulher. Não dá para você contar, por exemplo, com mulheres que não são virgens. Então a profecia ela é indeterminada e ela traz ali 4 características. O traidor teria que ser íntimo de Jesus, teria que ter comido do pão, teria que ter ser de confiança e teria que levantar o calcanhar. E as 3 primeiras, você vai ver que Pedro, Tiago e João também se encaixam. Então, digamos assim, você vai ver até fora do círculo dos 12, né? João Batista se encaixava também. E você vai ver que o diabo cirandou o coração de todos esses. E Pedro, por exemplo, Jesus fala, eu intercedi por ti, porque o diabo me pediu para cirandar a sua alma. Ou seja, o diabo, eu acredito até que estava mirando mais em Pedro do que em Judas. Mas, de repente, ele encontrou mais vazão em Judas e se manifestou. Todos os textos que falam que o Senhor haveria de vir e manifestar o traidor, que o Senhor já sabia, são textos pós-traição, entendeu? São passagens narrativas e não proféticas. Então, eu acredito que as características do traidor se encaixavam em 4 pessoas, pelo menos, e Judas estava entre os 4. Ponto 1. Ponto 2 é que Jesus vai dizer, Mateus 19:28, que ele tinha plano de que todos os 12 reinassem com ele na regeneração. E Judas estava, ou seja, Jesus tinha plano de Judas reinar. Não teria lógica nenhuma Jesus objetivar colocar Judas na regeneração como que governando sobre Israel, se ele fosse um predestinado a ser o traidor. Se Judas fosse predestinado a ser o traidor, a grande questão que fica é, Jesus não viu isso? Jesus não entendeu isso? Jesus ele fingiu que isso não existia? Com certeza Jesus não estava sendo irônico, Jesus não estava brincando com os sentimentos de ninguém, Jesus ele estava de fato contemplando um Judas salvo que poderia valer-se do seu livre-arbítrio para se extraviar do caminho da verdade e então ser um traidor. Muito obrigado pelo convite, meu amigo Cláudio, minha amiga Alessandra, Simone. Deus abençoe a vida de vocês e um bom debate. Bom, maravilha. Temos aí então as colocações feitas pelo professor Matheus também, que vai nos ajudar também aqui a fomentar o debate. Eu peço então que coloque os 4 na tela, né? Então eu agora não apareço, só quando for necessário, mas os 4 na tela para nós debatermos aí o assunto. O reverendo Gildas falou aí sobre livre agência e livre-arbítrio, a diferença entre livre-arbítrio e livre agência. Eu a priori jogo o pastor Fabrício, mas todos têm a oportunidade de interferir, se o senhor concorda com esse posicionamento. Não, eu não concordo. Porque eu entendo assim, é óbvio que no que diz respeito à salvação, toda iniciativa é de Deus. Então, ninguém pode conhecer a Deus se Deus não se fizer conhecido. Ponto, isso é uma coisa. Você é calvinista? Não, mas tem um lado B do disco aqui agora. Descobri, né? A graça é o que Deus nos apresenta, né? É o que Pedro chamou de a graça que nos é proposta, não imposta. Porque a minha resposta a esta graça de Deus, né? Então a iniciativa sempre de Deus no que diz respeito à salvação. Mas eu posso rejeitar esta graça. Então, eu posso ter escolhas para o bem, aí vamos aqui para o nosso arminianismo, né? Vamos aqui lançar a mão do livre-arbítrio libertário. No que diz respeito a essa... Eu posso, então, ter atitudes para o bem, mesmo tendo essa natureza caída. Agora, essa graça de Deus não me vincula a Ele. Como se eu fosse hipnotizado a esta graça. Deus se revelou a mim e agora estou pego por Deus. Farei tudo que Deus determinou. E a gente vê, ao longo das Escrituras, e muitas referências, que isso não é assim. Porque o homem resiste à graça. Com facilidade, ainda por cima. Vamos pegar uns textos aqui. Acho que entra na discussão da graça irresistível. Irresistível. Nós cremos que Deus tem a vontade. Deus chama aqueles que são dele, é impossível ao ser humano resistir, né? Então, mas aí que tá. Aí eu já citei aqui Mateus 23:37. Jesus quis, mas ele teve resposta negativa. Já fizemos menção aqui das cidades impenitentes. Jesus está cobrando fé. Se Jesus cobra fé, como assim?
ele cobra algo que ele mesmo não deixa que aconteça, não faz o menor sentido. A Bíblia vai dizer para nós, Atos 13:43, que nós temos que permanecer na graça. É uma atitude minha, a revelação é de Deus, a resposta é minha. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1, a Bíblia diz que muitos recebem a graça em vão. Eu recebi, mas o que eu fiz com ela? Eu desprezei. É possível. Isso não compromete a soberania de Deus de jeito nenhum, porque aqui, como já disse, o fato de Deus ser soberano não torna ele um déspota de jeito nenhum. A Bíblia vai dizer para nós também que nós devemos crescer na graça, que muitos abandonam a graça, que é Gálatas 5:4. E, aliás, lá em Hebreus 3:12, né? Quando o escritor está dizendo o seguinte, que olha, cuidado, hein, irmãos, que não haja em vós um coração mau e infiel para se desviar do Senhor. É possível? Mas é só pra gente voltar. Ok, mas é só pra gente voltar pra Judas aqui, a questão da predestinação, né? Tem até uma pessoa que mandou aqui, acho que é Márcia Saturnino. Deixa eu ver se foi ela mesmo. Foi ela mesma. Ela mandou aqui uma mensagem. E agora, deixa eu só achar, porque ela mandou tanta mensagem aqui. Ela manda uma mensagem, na realidade, fazendo a colocação de se algo deveria ser cumprido, e isso era a profecia, né? A profecia, sim. Então, a profecia está determinada que deveria acontecer. Se Judas tinha o livre-arbítrio e ele também poderia, então, recusar, todos os outros poderiam recusar. E até Jesus, Jesus podia recusar e se todos recusassem, como é que se cumpriria? O Getsemane, tivemos um momento desse. Mas Jesus podia chega ter pro dito pai, assim, se for possível, faça-me esse caso. Sabe uma coisa? Eu resolvi que eu não vou mais à cruz. Pronto. E aí? E aí que não tinha nada do que nós estamos conversando aqui. Na verdade, Jesus veio para cumprir, e ele disse isso, eu vim para fazer a vontade do meu Pai, não a minha. Sim. E no momento do Getsemane é isso que ele diz. Se humanamente ele diz, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, porém, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Amém. Jesus não tinha livre-arbítrio nenhum, não. Ele já veio para fazer o que ele veio fazer. E Judas foi escolhido para ser um dos instrumentos de Deus nesse processo. Eu encontrei aqui a frase da Márcia Saturnino, diz assim, não foi isso. Cada um que ele escolheu tinha uma função. É isso mesmo, tinha um propósito. Então, o que ela está dizendo é que cada discípulo tinha uma função específica. Portanto, a função de Judas era trair. Você já imaginou? Pedro disse que Judas se desviou. Mas ele se desviou. Já estava para esse fim. Você imagina mas isso não está escrito, né? Mas está implícito em todo o contexto. Mas só não vamos esquecer do reverendo Judá e do Jonatas, hein? Não, mas que eles ficam lá. Eu gostaria de pontuar o seguinte. A palavra, às vezes a gente esquece de novo, né? Eu até ia ler o texto que está tratando aqui, nós estamos tratando o livre-arbítrio de Judas, a livre agência de Judas, como se fosse o livre-arbítrio. Arbítrio significa, podemos até pegar a ideia de árbitro, Um árbitro, ele está dentro do campo para poder decidir aquilo que é certo, aquilo que é errado, se houve pênalti ou não. O árbitro é aquele que vai apitar e dizer, olha, aqui você ultrapassou as regras, então ele aplica a falta e, enfim, o árbitro ele tem essa função. Agora imagina numa disputa entre, eu vou pegar aqui dois times com uma grande rivalidade, Corinthians e Palmeiras. Imagina que o árbitro que está apitando esse jogo, ele seja um palmeirense roxo. E desde criança ele torce para o Palmeiras. E quando ele está apitando uma partida entre Corinthians e Palmeiras, eu tenho que admitir que ele não será isento no seu coração. Por mais honesto e profissional que ele seja, eu penso que nenhum corintiano iria deixar ou permitir que um árbitro que é palmeirense de coração apite o jogo. Por quê? Porque o arbítrio dele, a vontade dele não é livre. Ela será influenciada tremendamente por aquilo que está no coração dele. Ele pode até dizer, eu quero ser honesto, vou ser honesto e não vou apitar de acordo com as minhas motivações. Mas eu acredito que nenhum corintiano iria concordar com isso. Por quê? Porque o corintiano sabe que o que está no coração do juiz é o fato dele ser um palmeirense. Então, o arbítrio nosso nunca será livre.
o arbítrio de Judas não era livre. O arbítrio de Judas já estava, de alguma maneira, preso àquilo que as próprias profecias já tinham definido. E eu quero dar ainda só uma contribuição a mais. Esse debate aqui entre arminiano e calvinista, isso aqui é eterno. Isso aqui só vai terminar não acaba nunca. Só na eternidade, né? Mas, veja, se a gente entender que poderia ser qualquer outra pessoa e não Judas, para isso a gente teria que negar os atributos de Deus. Porque se como a gente pode dizer que Deus é soberano e onisciente de tal forma que ele decretou aquele momento da traição, a qual se cumpriu de maneira muito meticulosa, conforme foi determinado, e ao mesmo tempo acreditar que a identidade do traidor, o arbítrio do traidor, não havia sido contemplado no seu decreto, ou mesmo que tal identidade lhe era desconhecida. João registra o seguinte: Jesus sabia desde o princípio quem era os que não criam e quem era o que haveria de o entregar. Isso não é presciência, reverendo. Saber quem é não significa que determinou, fez predestinou que assim fosse. O juiz, ele é um árbitro para corrigir as faltas, mas ele não determina o jogo. Vai lá, reverendo, Judásio. Sim, a ilustração, o exemplo, ele não é perfeito. Eu quis usar apenas para a questão do arbítrio, né? Mas o fato é que, você vê, essa é uma diferença entre arminianos e calvinistas. O calvinista, ele entende que Deus não olha para o futuro, o calvinista, ele entende que Deus olha para o futuro e Deus conhece todas as coisas, não só porque ele é onisciente e sabe, é porque ele já determinou. O arminiano, ele já vê diferente. O arminiano, ele olha diferente. Ele olha para o futuro, entendendo que Deus sabe o futuro, porque Deus conhece aquilo que vai se desenrolando ao longo da história. Essa é a grande diferença. Então, para nós, na questão se Judas teve ou não livre-arbítrio, o calvinista vai dizer não, porque Deus determinou. Estava determinado, está aqui na Bíblia, eu vou ler. Exatamente. E o arminiano vai dizer, não, Judas teve livre-arbítrio, porque essa decisão foi se desenrolando depois. Então, essa é a grande diferença, né? Sim. Olha, Deus escolheu. Eu poderia pontuar? Sim, deixa só o reverendo Frank, ele está com o dedinho na Bíblia aqui já há uns 30 minutos. Deus nos escolheu, os eleitos, antes da fundação do mundo, para sermos dele, santos e irrepreensíveis, e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Cristo Jesus. Presciência. Nele, não, predestinação, não está escrito presciência. Aqui está escrito, eu estou lendo o texto aqui, querido, olha, Deus nos predestinou para ele. Nós fomos em Cristo, versículo 11 agora. Eu estou lendo o texto, gente, eu não estou predestinados por Deus, segundo o seu propósito. Eu estou lendo Efésios capítulo 1, versículo 11, que faz todas as coisas conforme a sua vontade. Quer dizer, eu estou lendo a Bíblia, amados. Eu não estou aqui fazendo essa predestinação para aqueles que creram. Não, aí é presciência. Essa predestinação é antes de crer. Reverendo Jonatas, essa predestinação é antes de crer. Ele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas esse que crê... Nós podemos analisar o que Jeremias... Esse crer, reverendo, já é o que vai crer mesmo, está predestinado. Entendeu? Vai lá, reverendo Jonas. Quando ele desceu a casa do oleiro, o que aconteceu? O que Deus mostrou para ele? Que Deus é o oleiro, Deus é soberano. Mas, ao mesmo tempo, Deus fala lá em Jeremias 18:6, ele diz assim: não poderei eu fazer de vós como esse oleiro, ao casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar, derrubar e destruir, se tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que intentava fazer a ela. No momento em que eu falar de uma gente ou de um reino para edificar e plantar,
Se fizeram mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. É lá em excelente, Jonas. Excelente. Esse texto é nosso, Jonas. Ô, Jonas, excelente. Excelente o texto que você está usando aí, querido. Mas parabéns. Porque esse texto, ele mostra para nós duas coisas. Duas coisas muito importantes. Ele mostra para nós que Deus é soberano e que o homem é responsável. É isso que você está dizendo. Isso nós não negamos. Mas isso nós não negamos, Jonas. O calvinista não nega isso. Não. O homem, ele é responsável. São duas verdades que caminham lado a lado dentro da Escritura. É como se fosse assim, Deus erra, mas a culpa é do homem. Não, Deus não erra. Não. As duas... É outro tema que vale a pena a gente discutir. É outro tema que depois vale a pena a gente discutir. Na verdade. Deus é soberano e o homem é responsável. A gente pode ter dezenas de textos aqui onde a gente vai mostrar que Deus, de fato, ele é soberano em todas as coisas. Ele não apenas conhece o futuro, ele determina o futuro, ele é soberano. No entanto, o homem, ele é aquele que vai executar o plano dele. E o homem é responsável por isso. Mas agora você pergunta, como é que eu consigo conciliar essas duas verdades? Não conseguimos. Então, é aí que eu acho que é nula. Toda vez que... Porque como é que você vai conciliar uma coisa dessa? Ao mesmo tempo em que Deus tudo predestina, ele não responde. Quer dizer, eu predestinei alguém a fazer isso, a cometer até um erro. A pessoa errou, a pessoa pecou, mas a culpa não é dela, a culpa é minha. Mas eu vou falar que é dela, que foi você que fez. Mas se eu pudesse reclamar, eu diria, mas escuta, mas foi o senhor que me levou a fazer. E a culpa é minha? E nós vamos dizer assim, como é que nós vamos conciliar isso? Não tem como conciliar uma coisa dessa. São coisas completamente distintas. Ô, reverendo Judásio, vamos fazer o seguinte. Como a gente está finalizando agora o bloco, eu vou lhe dar 2 minutos para o senhor fazer o fechamento do que o senhor entendeu do bloco e ajudar os nossos ouvintes aí. 2 minutos, querido. Então, nós acreditamos, os calvinistas acreditam que livre-arbítrio só Adão teve. Adão teve o livre-arbítrio e fez bobagem com ele. Ele não conseguiu decidir para o bem. Depois de Adão, ninguém mais teve livre-arbítrio. Nenhuma pessoa. Todos nós temos a livre agência de ir e vir, de tomar decisões, de fazer as nossas escolhas. Agora, livre-arbítrio nós não temos, porque o nosso arbítrio ele é escravo. A nossa vontade ela é escrava dos nossos próprios desejos. O nosso coração é um coração desesperadamente corrupto. Nós não conseguimos escolher o bem. Nós não temos nenhuma possibilidade de fazer uma escolha correta. Nós somos desesperadamente... com o nosso coração desesperadamente corrupto. Então, as nossas escolhas, elas não serão aquilo que o texto que foi lido também, acredito que pelo professor aí, nós não temos como trocar as manchas, o leopardo não tem como mudar as manchas da sua pele. Quando isso acontece, é uma obra de Deus, é uma obra da graça de Deus na nossa vida. Todos nós vamos olhar para Deus e a única coisa que nós vamos dizer para Deus é a seguinte: se eu sou salvo, se eu estou salvo, isso é fruto tão somente da graça de Deus, porque nem decidir sobre isso eu consegui decidir sem que Deus estivesse agindo em mim para que eu pudesse tomar essa decisão. Judas, portanto, ele seguiu exatamente o caminho que tinha que seguir. Ele era o filho da perdição, escolhido para a perdição. Então, penso que esse é o caminho. Obviamente que nós não vamos aqui chegar a um consenso. Temos textos que favorecem, entre aspas, os arminianos, numa interpretação, às vezes, muito superficial, quando se desconsidera a soberania absoluta de Deus, e temos os textos que entendemos que são os textos corretamente definidos, interpretados, eles vão sempre exaltar a soberania e a graça de Deus. Maravilha. Reverendo Judas, se o pessoal quiser fazer contato contigo, tem alguma mídia social, algum número de contato, fique à vontade. Tem sim, o pessoal pode entrar lá no Facebook Gildásio Reis,
Tem no Instagram também, Gildásio Reis. Então, estamos à disposição para aqueles que quiserem. Estamos por aí. Maravilha, querido. Deus abençoe. Obrigado pela sua participação. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos para o último bloco do debate. Ou seja, o debate aumentou para 120 minutos e está tão curto como estava antes. Vamos ao intervalo e voltamos já já. Daqui a pouco tem o último round do debate da vida. Esse ano tem eleições municipais, mas vai ser diferente por causa da pandemia. Todo ano sou mesária, mas esse ano estou um pouco preocupada. Eu quero ajudar o país, mas será que é mesmo seguro? Vontade de ajudar o país, né, minha filha? Mas não precisa ter medo. A sua saúde também é muito importante. A Justiça Eleitoral adotará protocolos rígidos para que os mesários cumpram seu papel com toda a segurança. Se você não faz parte do grupo de risco para o coronavírus, seja mesário. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário. facebook.com/Eu Tô Na Vida. É só curtir e compartilhar. A vida é tudo de bom. 96.5. Debate da vida. E continua o debate da vida também aqui na hora do intervalo, né? Minha amiga, não parou em nenhum intervalo hoje, hein? Nenhum intervalo hoje parou. O Fabrício toma afiado aqui. Meu amigo, mas vamos lá. Deixa eu aproveitar então, Simone, eu acabei não dando a pesquisa no bloco anterior, então vamos lá. Vamos lá. No Facebook permaneceu 37 dizendo que não, estava predestinado, e sim dizendo que sim, dizendo que ele escolheu trair, 63%. E no caso do Instagram, uma mudança pequena de 28 para 27, de 72 para 73. 27% dizendo que não, que ele estava predestinado, portanto ele não teve livre-arbítrio, e 73% dizendo que sim, que ele escolheu trair. Temos ouvintes. Tem ouvinte? Tem ouvinte. Então vambora. Ouvinte é o nosso maior patrimônio. Com certeza. Então vamos ouvir o nosso ouvinte. Bom, tem os 3 ouvintes. Edson de Suzano. Também tem aqui o Wanderson de São José dos Campos. E tem mais um aqui que é o Ronaldo de Jesus, também de São José dos Campos. Vamos ouvi-los. Nem tudo que entra na garagem é carro. Então eu creio que Judas, ele foi predestinado. O fato dele andar com Cristo, estar ali com Cristo, né? O ambiente que ele viveu não tornou ele melhor. Edson de Suzano. Se tem debate, tem vida. Wanderson de São José dos Campos, eu tenho uma pergunta. Se Deus é soberano e ele tem tudo nas mãos, mas ele abre mão de sua soberania para deixar a ação dos homens, então ele deixa na aleatoriedade, ele deixa jogado para que as coisas aconteçam da forma mais aleatória possível. E se o poder está na mão, na nossa mão, e os apóstolos, eles tinham poder de todos, não ir contra, então não teriam traidor e a profecia não se cumpriria? Vida FM. Aqui tem debate. Debate da vida. Bom dia, amigos da rádio, pastores. Meu nome é Ronaldo, sou de São José dos Campos. Eu acredito que o Senhor, como é Deus do tempo, todo o tempo está em tuas mãos. Ele conhece o futuro, o passado e o presente. Então, quando Jesus já escolheu antemão Judas, ele já sabia que o mesmo trairia, porque ele já sabia da própria traição. Ele já tinha visto o fim antes mesmo de escolher. Eu acredito que Judas tinha sim o seu livre-arbítrio, mas como Jesus já conhecia o coração, já sabia que a traição viria de Judas. Amém? Graça e paz a todos aí. Maravilha, hoje nós estamos bons de exemplos, né? Porque a gente teve exemplo do carro, nem tudo que entra na garagem não é carro, tivemos urubu e tivemos burro, né? Então hoje nós estamos bons de exemplos aqui dos nossos ouvintes. Bom, vindo para o nosso último bloco do programa, o nosso último bloco, ele tem o momento hashtag, tem a dica cultural e tem as considerações finais dos nossos convidados. A participação de vocês, nossos ouvintes, ela é muito importante para nós. Mais uma vez agradeço a todos que estão aí. Deixa eu já dar o meu joinha aqui no YouTube. Se você
você está aí conosco no YouTube, vai lá no joinha, dá o joinha aí agora, clica lá no joinha para que nós possamos, nosso conteúdo possa chegar a mais pessoas. É uma questão aí de algoritmo do Facebook. Os comentários também, todas as vezes que vocês comentam, isso também vai melhorando o algoritmo, porque o YouTube entende que o conteúdo ele é relevante, que as pessoas participaram. Então, quanto mais pessoas participando, mais o nosso conteúdo chega. Se você puder, inclusive, compartilhe com as pessoas que você conhece, as pessoas da sua família, as pessoas da sua igreja, para que possam participar conosco. Algo que eu ouvi aqui no intervalo, e eu quero parabenizar os nossos convidados de hoje, né, do Reverendo Frank, inclusive, mencionando a discussão ser uma discussão gostosa, porque embora cada um tenha uma visão, calvinista, arminianista, a discussão era no campo das ideias, e não é uma discussão para romper, mas sim uma discussão para agregar. Então agradeço aos nossos participantes de hoje e entendo isso como algo muito produtivo para o reino, Amém. né? Tem até um ouvinte que mandou aqui uma mensagem dizendo: gente, no céu não vai ter calvinista e arminianista, não vai ter essa divisão. Graças a Deus. Amém. Não vai ter graças a Deus. Graças a Deus por isso. Lá essas dúvidas todas serão tiradas, né? Mas aqui a discussão ela é plausível. Ainda que na Terra, diriam os calvinistas, sim, todos os eleitos estarão lá. E diriam os arminianos, sim, todos os que aceitaram Jesus por sua livre vontade estarão lá. É isso aí. Então você... Não é bem assim, não. Aliás, eu tenho uma correçãozinha aqui, daqui a pouco eu vou fazer de Romanos, hein? Dentro da predestinação aí. Maravilha. Então, como nós vamos entrar no momento hashtag, faça a correção já e a gente vai pro hashtag. Vai lá. Então, o reverendo disse que Deus nos predestinou à salvação, de fato. Mas Romanos, capítulo 8, versículo 29, essa predestinação vem pós-presciência. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou. Amém? Só para deixar pontuado. Aqui aí é uma discussão e uma diferença de opinião entre o que é predestinação e o que é presciência, né? No caso de Efésios, por exemplo, capítulo 2, texto já lido, o apóstolo Paulo diz que ele nos predestinou. Ele usa por 4 vezes esta palavra, e predestinar é diferente de ter presciência. Então, mas ele A presciência é um atributo de Deus. O que antes conheceu. Mesmo Paulo disse. Porque ele realmente tinha escolhido, desde antes da fundação do mundo, diz o apóstolo Paulo também em Efésios, aqueles que seriam dele. Toda a criação estava longe de Deus, e Deus, então, no seu plano de graça, misericórdia e amor, seu plano salvífico, ele predestinou, ou seja, ele escolheu antes, já sabendo, porque são coisas que caminham juntos. Já sabendo, glória a Deus, isso aí, presciência. Ele escolheu aqueles que seriam dele. Esse texto está não só em Romanos, não só em Efésios, ele permeia, na verdade, toda a Bíblia. Amados, nós estamos falando de Judas, se ele tinha livre-arbítrio ou não, mas nós estamos falando, na verdade, da soberania de Deus. Na Bíblia, ninguém escolhe Deus. A Bíblia começa com Deus escolhendo, e assim vai sendo os que dele serão, e especificamente, eu quero ressaltar isso um pouquinho no final, e especialmente os que estão separados para determinados propósitos. Nós cremos que Abraão não podia dizer para Deus, eu não vou, né? Nós cremos que Moisés não podia dizer para Deus, eu não vou. Nós cremos que Davi não podia ter dito para Samuel e depois para o próprio Deus, não, eu não quero. Nós cremos que Jesus veio sabendo exatamente o que ia acontecer, e quando ele escolheu Judas, sabia que estava escolhendo aquele que estava dentro do seu propósito. Nós cremos que o apóstolo Paulo, então, à época chamado Saulo, quando queda-se e cai aos pés diante da luz mais forte que luz do meio-dia diante de Jesus, não podia ter dito não, ao contrário. Quando Jesus pergunta para ele, Saulo, por que me persegues? Ele já chama Jesus de Senhor, Kyrios. Ele já entende toda a grandeza, a soberania de Deus, ele já sabe que é um vaso eleito, escolhido, como ele mesmo se chama, para isso, para ser o apóstolo dos gentios. Então, nós cremos que a soberania de Deus está acima da compreensão humana e do livre-arbítrio do próprio homem. Maravilha. Porque Deus é que está no comando das coisas. Isso não tira a responsabilidade do homem, isso não tira o fato de que o homem é pecador por natureza. E para encerrar, estou vendo que você está meio... É porque a gente tem que ir para o hashtag. Efésios capítulo 2, versículos 1 a 10, dá bem claro essa coisa toda. Maravilha, fiquei preocupado se ele ia ler. Não. Do 1 ao 10. Aí não dá tempo. Né? Aí não dá tempo. Vamos então para o nosso momento hashtag de hoje. Momento hashtag no debate da vida.
Então vamos lá, colocando os três convidados na tela, né? Eu já não sou mais convidado, já estou aqui todo dia com a Simone, mas vamos lá. Então os nossos três convidados na tela começam então na ordem. Reverendo Frank Kretsch será o primeiro a falar, depois dele, e trocou a minha tela aqui, voltando para eu ver quem que é o segundo. Quem que é? É o Frank Kretsch, depois é quem? Depois o Jonatas e depois o pastor Fabrício, ok? Então vamos nessa ordem, eu falo a hashtag, só para explicar aos nossos convidados que ainda não participou. O momento hashtag, nós falamos uma hashtag que foi retirada da internet, conectada com o tema. O tema de hoje, Judas, ok? Em cima dessa hashtag, eles comentam de uma forma meio que de um ping-pong, ou seja, frases rápidas, se há conexão, se não há conexão, e a conclusão deles com relação a isso. Primeira hashtag, então, Reverendo Frank, compaixão. Deus exerce a sua compaixão para com toda a criação e toda a criatura, não deixando que depois da queda do pecado original, tudo se perdesse. Maravilha. Reverendo Jonatas. A compaixão é para com toda a humanidade. Deus amou o mundo. Eu entendo que Deus não escolheu indivíduos, Deus escolheu a todos aqueles que receberem a mensagem de oportunidade do Evangelho, Boas Novas e crer. Maravilha, pastor Fabrício. Sim, a compaixão expressa na graça, né? Que é essa Deus oferecendo ao homem, e aqui, como já citado já em algumas vezes, obviamente, Deus se revelando ao homem pela sua graça e compaixão, dando a oportunidade de ser restaurado. Maravilha. Segunda hashtag, é uma hashtag em inglês, Born This Way, que significa nascido desse jeito. Frank. Nós nascemos desse jeito mesmo, ou seja, mortos em nossos delitos e pecados, longe de Deus. Nós nascemos propensos, infelizmente, para o mal, para agradar o nosso coração, a nossa vontade, as nossas paixões e não fazer a vontade de Deus. Reverendo Jonatas. De fato, nascemos nos nossos delitos e pecados, herdamos isso de Adão, mas Deus nos deu a oportunidade de regeneração através do seu Filho amado Jesus. Reverendo Fabrício? Sim, nascidos desse jeito, mas não precisamos morrer desse jeito. É possível nascer de novo. E graças a Deus por isso. Maravilha. E a última hashtag, intimidade. Qual que é a conexão de intimidade com Judas? A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, diz a palavra de Deus. Judas não temia a Jesus Cristo. Não tinha o temor do Senhor no seu coração. Maravilha. Reverendo Jonatas? Exatamente. A intimidade nos dá a oportunidade de comunhão. E Judas, ele rejeitou mesmo essa situação e por isso que ele foi severamente punido. Maravilha. Reverendo Fabrício? A intimidade que Jesus tinha com Judas, né? Porque Jesus chamou Judas de amigo. Amigo, aqui vieste. Só que Jesus era amigo de Judas, mas Judas não era amigo de Jesus. Maravilha. Bom, feito o nosso momento hashtag, a gente vai agora para a dica cultural, onde os nossos convidados, na mesma ordem, vão trazer aí referências para vocês, de livros, de documentários, para que vocês se aprofundem nesse tema. Claro que o tema acaba não sendo obrigatoriamente Judas, né? Mas a soberania, a predestinação, a presciência e assim por diante. Vamos ao nosso momento cultural. Debate da vida. Dica cultural. Primeira dica cultural, então, Reverendo Frank Kretsch. Olha, eu queria deixar com você um livro que eu acho muito interessante, A Intolerância da Tolerância. Vou mostrar para você aqui, da editora Cultura Cristã, porque nós temos visto o aumento terrível, demoníaco, da intolerância, inclusive entre cristãos, da polarização doentia, e isso leva a uma falta terrível de amor, de diálogo, de compreensão. Nós dizíamos aqui no intervalo que maior do que as nossas diferenças teológicas e doutrinárias entre calvinistas e arminianos é o Cristo que nos une, o amor de Deus que nos une. Então, o que eu tenho visto é que esses debates, e esse não é o caso aqui, parabéns, Cláudio, pela postura da rádio, esses debates às vezes são tão acalorados que chegam às vias de fato, brigas físicas. E, afinal de contas, somos irmãos em Cristo, queridos. E é o mesmo Deus, é o mesmo Cristo. E quando nós chegarmos no céu, para a vida eterna, no qual, de forma comum, todos nós cremos, essas diferenças deixarão de existir. Amém. Próxima dica cultural, Reverendo Jonatas.
Eu gostaria de deixar aí para os irmãos que querem estudar melhor, conhecer a teologia, as escrituras, essa obra que eu tenho estudado muito, Teologia para Pentecostais, do nosso irmão, pastor Walter Brunelli. Eu tenho certeza que esses temas que nós temos debatido vão ser bem esclarecidos aos irmãos também. Maravilha, reverendo Fabrício. Olha, eu quero deixar aqui uma indicação desse livro, O Livre-Arbítrio da Vontade, da editora Reflexão, do Ivan de Oliveira. E é uma abordagem, né, ao não determinismo. Então, eu acho que vale a leitura, ainda mais dentro do tema que foi tratado aqui hoje. Maravilha. Vamos então às considerações finais. Este é o momento em que os nossos convidados farão, em 1 minuto e meio, o seu fechamento de raciocínio. Ou seja, diante de tudo aquilo que foi construído durante o debate, eles vão, em 1 minuto e meio, concluir trazendo aí a vocês o entendimento. Então eu começo agora na ordem inversa, começo com o pastor Fabrício. 1 minuto e meio, querido. Ok. Bom, eu entendo então que de fato Judas, ele poderia sim ter abortado o que ele acabou fazendo, uma vez que o próprio texto bíblico diz que ele se arrependeu. Então, se houve presença de arrependimento posteriormente, sem dúvida alguma, a condição de arrepender-se e não ter feito o que fez já estava nele. Então, não creio numa predestinação de Judas, mas creio sim, como disse, que ele preencheu as vagas, a vaga de traidor que precisava acontecer para que a Escritura se cumprisse acerca de tudo que estava dito acerca de Jesus Cristo. Agora, sem dúvida alguma, se Deus predestinar alguém para pecar, isso vai contra o que a própria Escritura nos ensina lá em Tiago 1,13, onde o texto diz que Deus não tenta ninguém, Deus não força ninguém a pecar. Então, se Deus predestina alguém ao pecado, ao erro, isso é uma violação da sua própria pessoa. E fecho dizendo, aquele pensamento que disse aqui no começo. Se não há responsabilidade pelas minhas ações, se eu não sou responsável pelo que faço, eu não tenho culpa. Se eu não tenho culpa, não tenho pecado. Se eu não tenho pecado, não careço de salvação. E se não careço de salvação, Jesus morreu à toa. E essa não é a nossa realidade. Sabemos então que Deus tem sim os seus propósitos, mas de maneira alguma Ele vai predestinar alguém a cometer pecados, erros e ir contra a sua própria vontade. Maravilha. Dados para contato, querido? Olha, eu estou nas redes aí como Fabrício T. Costa. Você pode me encontrar também no site do nosso projeto Examine-se, que é o examine-se.com.br. Maravilha. Reverendo Jonatas, 1 minuto e meio para suas considerações finais. Pois não, pastor Cláudio. Eu gostaria de ter a consideração que nós não podemos entender que Deus determina que alguém vá pecar e que alguém vá à perdição. O caso de Judas, ele teve a oportunidade, sim, de tomar uma atitude diferente. A própria palavra de Deus deixa claro isso, em Tiago 4,7, fala: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós vemos que Judas fez o que fez porque Satanás encheu o coração dele. Ele deu lugar ao diabo e não resistiu. Então, a palavra de Deus é muito clara em Filipenses 2, versículo 5 e diante: de sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, achado em forma de homem, humilhou-se, sendo obediente até a morte de cruz. Então a diferença está nessa questão, obediência. Eu entendo que Deus, ele escolhe pessoas para determinadas funções dentro do seu reino, ministérios, como o apóstolo Paulo, mas jamais vai escolher alguém, determinar que alguém vá à perdição. Isso é uma escolha do homem. O homem faz suas próprias escolhas e isso não é determinado por Deus, a perdição de ninguém. Então, o homem, ele vai tomando decisões ao longo da sua vida e Deus vai lidando com o homem a partir de suas escolhas. Isso não surpreende a Deus, porque Deus conhece a natureza humana e ali nós vemos quadros do que não podemos ser. Eu sempre ensino, aprendendo com os erros e acertos dos homens e Deus. Então, Judas errou feio, é um exemplo daquilo que não devemos ser. Então, nós devemos observar a palavra de Deus dessa maneira. Judas é o exemplo do que eu não posso fazer e nem ser. Maravilha. Dados para contato, querido? Pode me procurar nas redes sociais como Pastor Jonatas Rodrigues no YouTube.
E também no meu Instagram, _Jonatas Rodrigues. Maravilha, querido. Parabéns aí mais uma vez pela barba, hein? Obrigado. Reverendo Frank, 1 minuto e meio para suas considerações finais. Ok, nós cremos que Judas fazia parte dos propósitos de Deus. Deus é que nos dá vida, estando todos nós, seres humanos, mortos nos nossos delitos e pecados, conforme Efésios capítulo 2. Ele mesmo, por causa da sua misericórdia, para com grande amor que amou aqueles a quem ele, desde antes da fundação do mundo, elegeu, ele os tira da morte para a vida. Pela graça sois salvos. E diz, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, né? E Judas, portanto, já estava mesmo dentro do propósito de Deus, dentro do plano de Deus. Ele fazia parte do plano e do propósito de Deus para a salvação, para a cruz, para a morte de Jesus Cristo. Bem, nós cremos que isso apenas e tão somente corrobora a soberania de Deus sobre todas as coisas, sobre a criação e sobre a criatura. Nós cremos que Deus não poderia ser pego de surpresa. Jesus Cristo não poderia ficar espantado ao ser pego de surpresa. O que? Judas não vai? Né? Então eu vou escolher outro. Então, por favor, aí alguém... Nós cremos que Jesus, evidentemente, não convidou Judas, como de fato a Bíblia não mostra isso em lugar nenhum, a fazer o que fez. Nós cremos que Jesus sabia que Judas faria o que fez, porque ele estava determinado para este fim. Tal qual muitos outros personagens na Bíblia também o estão. Deus elege, sim, pessoas para cumprir os seus propósitos na história da humanidade. Maravilha. Dados para contato, querido? Creti, CRETI, @terra.com.br. CRETI? Isso. Creti, CRETI, @terra.com.br. Maravilha. Só mandar um e-mailzinho lá. Então, eu também estou no Facebook, Instagram, essas coisas todas. Mas... Você vê que ele é calvinista, mas usou o nome de um pentecostal, né? Que o pentecostal fala terra, não tem o negócio Os pentecostais. Crete@terra.com.br. Maravilha. Estamos à disposição dos irmãos. Satisfação ter todos vocês conosco. Vamos então às minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Debate da vida. Considerações finais com Cláudio Apolinário. Bom, vamos lá. Eu queria iniciar minha consideração final perguntando aos meus convidados se é possível ser calviniano. Que é calvinista com arminiano, é possível? É possível. Ouviram uma aberração. Ouviram uma aberração. Não, existe aqueles 5 pontos, 4 3 pontos. Existem arminianos de 3 pontos, que é o caso de Armínio mesmo, Jacobo Armínio. Existem arminianos de 5 pontos, existem arminianos de 3 pontos, calvinistas de 5 pontos. Então as pessoas tentam fazer aí uma misturada aí, para tentar entender um pouco das coisas de Deus. Lá em Goiânia o pessoal chamaria de mexidão. É o mexidão. Nasci em Goiânia, hein? Sou goiano. É Goiânia? Então tem o mexidão lá? Tem um monte de coisa junto, é mais ou menos isso. Bom, mas vamos lá. Pessoal, esse tema é um tema que ele é intrigante para quem gosta de estudar a palavra de Deus, para quem gosta de olhar a palavra de Deus com análise exegética, buscar na teologia o que ela tem para ensinar. Então eu confesso para vocês que esse tipo de debate ele me anima. Né? Tem pessoas que discordam, vão dizer assim, não, mas que bobagem discutir esse tipo de coisa. Eu confesso que para mim, e creio que para a maioria dos nossos ouvintes, esse tipo de debate ele nos anima, principalmente se tivermos como foco da nossa discussão o Cristo que nós servimos. Ou seja, se nós olharmos para a análise bíblica com uma visão cristocêntrica. Então, quando nós perguntamos se Judas ele estava predestinado ou se ele teve o livre-arbítrio, ele nos leva a raciocinar sobre as máximas bíblicas. E, naturalmente, cada uma das linhas teológicas, elas vão analisar de um jeito. O calvinista vai dizer que ele foi predestinado, o arminianista vai dizer que não, que ele teve o livre-arbítrio, mas ele optou por essa escolha. Eu confesso para vocês que desde o meu tempo de faculdade, inclusive no Mackenzie, eu fui intimado por alunos, né, dentro da sala de aula, já comentei isso várias vezes aqui, dentro da sala de aula os alunos me colocam, fizeram uma rodinha, eu estava sentado, fizeram uma rodinha e disseram, Cláudio, hoje é o dia. Falei, tá, mas dia do quê? Não, hoje você tem que definir, se é calvinista ou você é arminiano. E aí eu peguei e falei para ele o seguinte, falei, ok, então eu concordo com vocês, hoje é o dia, hoje eu vou definir. Eu só preciso que vocês me digam na Bíblia, qual é o texto, qual é o versículo que diz se é calvino ou se é arminiano. Se tiver lá que eu tenho que definir, olha, eis que te digo que ainda hoje
você terá que definir. Aí eu defino. E aí todo mundo deu risada, falou, Cláudio, você não tem jeito, e saíram. Ou seja, eu entendo que estas visões, elas servem para nos aproximar de Deus. Nós precisamos ter isso como foco. Ela não pode nos servir para separar o corpo de Cristo, como muito foi bem falado aqui pelos nossos convidados de hoje, e essa é a satisfação de nós apresentarmos esse modelo de debate. Um debate que não tem como foco apenas causar polêmica, mas trazer a vocês ensinamentos. Cláudio, você está ensaboando e não fala o que você pensa. Legal, então vamos lá. Queridos, eu creio na soberania de Deus. Eu creio que Deus, ele é soberano. E falando de soberania de Deus, há uma diferença entre tempo cronos e o tempo kairos, também discutido na teologia. O cronos é o tempo do homem, passado, presente, futuro, ou seja, o que passou é passado, o que está acontecendo agora é presente, daqui a pouquinho a gente vai viver o futuro e o que é presente hoje já virou passado, é o nosso tempo cronológico, vem de cronos, cronologia. E nós temos o kairos, que é o chamado tempo de Deus, ou seja, Deus tem um tempo completamente diferente do nosso. Para Deus não tem passado, presente e futuro, Deus enxerga tudo no mesmo momento. Partindo deste pressuposto, quando eu olho para este momento de Judas, eu fico imaginando se Jesus estava vivendo o cronos ou se ele estava vivendo o kairos. Porque se Jesus estava vivendo o cronos, passado, presente e futuro, e se Judas não foi predestinado para este momento trair Jesus, mas a profecia deveria ser cumprida, ou seja, alguém tem que trair Jesus, eu fico imaginando se Jesus ia ficar assim, e aí Deus, e aí, quem vai ser? Vai ser Judas, vai ser Pedro, vai ser Tiago, quem vai ser? A Bíblia ia mudar. Se fosse Imagina, Pedro, se fosse João, mudava tudo. Se fosse mudava tudo. Cada pessoa mudava aí o cenário. Então eu imagino, se quiser deixa abertos os microfones do pessoal aqui, que se alguém quiser comentar junto, vamos embora. Mas a gente parte do princípio de que Jesus, ainda que por presciência, e aí é que eu entro nessa crise minha de calvinismo e arminianismo, ou seja, Deus, ele é soberano e já estava determinado que a traição aconteceria. Mas por presciência, Jesus já sabia que ia ser Judas. Ponto. Quando Jesus, ele vira para Judas e diz o seguinte, olha, o que você tiver que fazer, vá e faça depressa. Ou seja, Deus, na sua soberania, ele já sabia que tudo ia acontecer, já estava predestinado de que isto iria acontecer, a profecia deveria ser cumprida, e por presciência ele já sabia, era Judas que ia trair, não havia possibilidade de ser Pedro, Tiago, João, no barquinho, lá no pequeno bote, ou seja, era Judas, já estava determinado a estrutura da história, por presciência, ele já sabia que tudo isso ia acontecer. O que Judas faria? O que automaticamente, na visão calvinista, ele vai entender como a palavra, não, ele já estava isso já ia acontecer, né? Se a gente pegar Jonas tinha a possibilidade de escolher qual era o caminho que ele ia tomar, quando Deus falou para ele, vai para Nínive e profetiza contra a cidade, ele poderia, ele teria livre-arbítrio, não teria? Só que Deus deixou ele ter livre-arbítrio? Ele foi lá e falou, não, peraí, primeiro eu vou mandar tempestade, quem manda depois aqui sou eu. Eu vou mandar jogar pedrinha, na pedrinha jogou pra cima, eles colocavam o nome, a pedrinha, a Bíblia diz assim, ó, a sorte caiu sobre Jonas, portanto, a pedrinha, Deus mexeu nas pedrinhas. Deus, né? quem Deus disse pra nós, rapaz, você não entendeu, quem manda aqui sou eu. E depois preparou o grande peixe e levou ele pras praias de Nínive e vomitou ele lá. Ou seja, Deus moveu as pedrinhas. Então, pra fechar minha consideração, eu diria o seguinte, o plano de Deus ninguém desfaz. Amém. Há alguns fatos dentro da história da humanidade que, meu amigo, não tente lutar contra a vontade de Deus. Deus é soberano e ele vai cumprir o propósito dele. Em alguns momentos, ele vai usar uma outra pessoa quando você for teimoso. Em alguns momentos, ele vai dizer, não, filhão, é você mesmo e vai porque eu sou quem manda. E nós temos que entender que ele é soberano e que ele faz novas todas as coisas na vida da gente. Amém? Amém. Fechado? Amém. Telinha, todo mundo, o Word Cloud tá aí? Vamos lá, vamos ver se o Word Cloud tá aqui, que são as palavras mais citadas durante o nosso programa de hoje, falando sobre Judas. Então vamos lá, a primeira palavra mais citada foi, teve escolha sim. A segunda mais citada, soberania de Deus. Viu como o povo também está nessa briga? Né? Soberania de Deus, Deus ele é soberano. Então primeira e segunda, a terceira, poderia ser qualquer um. E a quarta, predestinação de Jesus. Então tá aí, Deus sabia também, é a quinta palavra mais citada aqui. Bom, feito o nosso momento aí do nosso Word Cloud, nós vamos nos despedir. Todo mundo na tela? Todo mundo na tela? Então vamos lá, cada um na sua câmera aí, a hora de despedir do nosso ouvinte. Muito obrigado, queridos. Deus abençoe a todos. Participação de todos vocês e até o próximo debate. Deus abençoe. Deus abençoe, em nome de Jesus. Você ouviu o Debate da Vida com Cláudio Apolinário. De volta segunda, às 10 da manhã, nos 96.5. Nas plataformas digitais e no Vida Play.
Toda sexta, 11 da manhã, tem um papo descontraído, diferente.